Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Filho do Chakra. Capítulo 21, Shiro-dama. Tenken, você acha que podemos vencê-lo? Shirokin perguntou à sua espada. A velha cobra se acalmou bastante durante o tempo em que treinaram. Eu não sei, Shiro. Ele parece monstruoso para mim. Me faz sentir que ele pode destruir minha lâmina com um toque. Tenken respondeu. Shirokin suspirou, ele não havia previsto isso. Ele nem sabia quem era essa pessoa. Então ele perguntou, quem é você? E do que você está falando? De que fonte? Haha, então você não se lembra de nada? Eu sou Minoshiki Otsutsuki, um dos muitos deuses do universo, que governa tudo. Este pequeno planeta não é nada para nós, destruí-lo é tão fácil quanto pisar nele. Mas nós não faça isso, porque algo valioso cresce aqui. Shirokin engasgou o deus árvore. Então você sabe de uma coisa. Mas não estou aqui pela árvore. Estou aqui por você. Você é muito mais valioso do que uma simples árvore ou uma fruta. Minoshiki disse diabolicamente. Sua voz só tinha desprezo e sede de sangue. Então ele não está atrás da minha família. Se eu puder impedi-lo, todos eles poderão sair com segurança. Ele percebeu. Agora ele havia decidido. Ele iria lutar contra esse ser, não importa o que. Oh, você quer lutar comigo? Haha. Você pode ser melhor do que a maioria das pragas deste planeta, mas ainda continua sendo uma praga. Vamos ver, vou chamá-lo de Rei das Pragas. Minoshiki disse rindo. Ele estava provocando Shirokin, então ele agiria primeiro. Mas Shirokin foi ensinado melhor do que isso e não se mexeu. Você sabe quem são meus verdadeiros pais? Shirokin perguntou, pensando que essa pessoa poderia saber sobre seu passado. Minoshiki começou a rir como se tivesse ouvido a maior piada, hahaha. Pais? Seus? Não. Nós criamos você, Rei das Pragas. Você é um experimento de laboratório. Shirokin ficou triste, mas sentiu que isso era mentira. Se ele era um experimento de laboratório, como ele escapou quando era bebê? Por que ele não consegue se lembrar de nada daquela época? Certamente havia mais do que aquilo que aparentava. TSK, eu estou ficando impaciente, vamos acabar com isso agora. Minoshiki declarou. ZZZ. Shirokin nem percebeu e Minoshiki havia sumido, tendo desaparecido de sua casa. Nervoso, ele olhou em volta. Não havia sinal dele, mas ele permaneceu vigilante, tentando antecipar qualquer movimento. Bam! Ele ignorou acima. Uma coisa semelhante a um portal apareceu e de dentro de um braço deu um soco na cabeça de Shirokin. Era muito pesado e pretendia matá-lo com um golpe. Shirokin imediatamente usou os braços para diminuir o impacto, mas ainda assim doeu muito, transformando um dos braços em uma pasta. Ele estava com dor agora, mas usou outro braço para tentar afastá-lo. Divertido, o fato de você não ter morrido o coloca acima da maioria dos seres mortais com quem lutei. Minoshiki o elogiou com um sorriso irritante no rosto. Shirokin cambaleou sob o peso de seu soco. Eu preciso sair dessa situação, senão meu corpo vai quebrar. Shirokin abriu a boca e fez algo que Kurama lhe ensinou com orgulho. A Biju-dama. Ele olhou para Minoshiki. Sua boca começou a reunir energia natural ali. O Biju-dama normal era feito de uma proporção de 8 horas e 2 de chakra preto positivo e chakra branco negativo. Mas Shirokin era diferente. Ele era um ser feito de energia natural. Na maioria das vezes, as bestas com cauda pensavam que Shirokin era feito apenas de chakra. Então eles tentaram ensinar-lhe a sua versão do Biju-dama. Mas desde que se descobriu que ele não era feito de chakra, mas sim de energia natural, seu método mudou. Agora, o que ele reuniu em sua boca foi pura energia natural branca e criou uma explosão muitas vezes maior que o Biju-dama normal. O dele agora se chamava Shiro-dama. O que é isso? Nunca vi nada assim antes. Minoshiki se divertiu com esta bola estranha. É claro que ele era bem versado em energia natural, mas nunca tinha visto algo tão puro. Mesmo as bestas da árvore divina não eram tão puras. Mais um pouco. Preciso fazer isso valer, Shirokin pensou e rezou para que Minoshiki não fizesse nada até então. E se você acha que isso vai me machucar? Bum! Excesso de confiança, Shirokin atirou a bola nele na velocidade da luz. Minoshiki foi enviado muitos quilômetros para trás com a bola de energia e logo a explosão soou. Uma luz branca ofuscante cobriu tudo, do céu à terra. Tudo parecia ter perdido a cor e agora era um mundo preto e branco. A explosão foi tão grande que dividiu as nuvens acima da terra. O som só veio um segundo depois. Foi ensurdecedor. E junto com isso vieram ventos fortes que envergonhariam até as tempestades mais fortes. As árvores, o chão, as montanhas, tudo foi arrancado, imediatamente transformando o local em um terreno baldio. Foou! Buom! O som do vento assobiando e o eco da forte explosão ainda persistente faziam a atmosfera parecer deprimente. Shirokin sabia que essa era sua chance. Ele rapidamente encontrou uma árvore ainda boa a uma distância e colocou sua mão inteira nela. Então, ele começou a fazer o inverso do que fazia enquanto curava pessoas. Ele começou a tirar energia natural dele. Ele repetiu isso com mais algumas árvores, e ao fazer isso, lentamente seu braço quebrado foi se curando automaticamente. Mas havia uma vantagem extra que Shirokin tinha que ninguém mais tinha. Ele não tinha sangue em seu corpo. Ele também usou a energia natural de seu próprio corpo. Uma explosão desse tamanho foi o resultado disso. Se ele tivesse tentado reunir a energia do ar, levaria dias.
Mas ele havia usado muito, o que agora o fazia sentir-se cansado. Ele estava ofegante, tentando respirar a energia das árvores restantes ao seu redor. Ele virou a cabeça para ver onde Minoshiki havia caído. Espero que isso tenha causado algum dano a ele. Konogakakuri. Tobirama estava em frente à janela do escritório do Okage, olhando para a vila em desenvolvimento. Todo mês um novo grande edifício erguia-se e mudava o cenário. Ele queria se lembrar de tudo. Eu me pergunto se a Shirama foi capaz de reunir todas as feras. Ah, o que é isso? O céu ficou branco como se o sol estivesse explodindo. O pavor e a ansiedade tomaram conta dos corações e mentes de todos na aldeia, incluindo Tobirama. Boom! Colidir. Então veio um som alto e estrondoso, todas as janelas de vidro de toda a aldeia quebradas. Os ventos fortes fizeram com que muitos pequenos barracos fossem levados embora. Idosos e crianças caíram nas ruas, sem conseguirem se equilibrar. Depois de 2 minutos inteiros que pareceram uma eternidade, a luz penetrante desapareceu, mas o som estrondoso ainda persistia. Selar toda a vila. Envie todos os ninjas para ajudar as pessoas. E mande Hiruzen e a equipe lá para ver o que era. Ele pediu. Ele ainda estava olhando para fora e esperava que seu irmão estivesse seguro. Na realidade, o mesmo aconteceu em todas as outras nações e aldeia Shinobi, embora não tão destrutivo como no País do Fogo. 10 quilômetros de onde Shirokin lutou. A Shirama, com todo seu equipamento de batalha, estava indo em direção ao lugar que ele duvidava ser a casa de Biju. Ele ainda não havia ativado seu modo sábio, pois era pesado para o corpo e seria necessário mais tarde. Estrondo. Só então ele também enfrentou as mesmas coisas que Shirokin. Ele imediatamente parou e deu um soco no chão, cavando um buraco para pular. Então usou uma liberação de madeira para cobrir o topo. Ele tinha muita experiência em lidar com Biju Dama. E o que ele acabou de ver foi muitas vezes mais louco do que isso. Sua mente estava enlouquecendo, analisando todas as possibilidades. Quem poderia ser? 9. Caldas é o mais forte, não pode ser outras feras. Ele se perguntou sobre sua origem e esperou que a tempestade lá fora enfraquecesse primeiro. Vila Dama. A aldeia ficava a cerca de 50 quilômetros de onde Shirokin lutava. Assim que soou forte estrondo e a tempestade veio, todas as casas da aldeia foram destruídas. Mas Monari já havia chegado e evacuado todos de suas casas. Todas as bestas com cauda protegeram os aldeões dos efeitos da explosão. Shiro! Saiken gritou preocupado. Precisamos ir até lá, precisamos ajudá-lo. Sengoku falou. Eu concordo, não consigo imaginar o que poderia ter feito Shiro lançar um Biju Dama tão poderoso. Se o que Monari disse estiver certo, é Otsutsuki. Gyuki observou. Concordo, vamos ajudá-lo, acrescentou Matatabi. Shomei estava pronto para voar. Quem se atrever a mexer com Shiro, receberá meu soco. Ninguém pode machucar meu filho. Shomei foi quem adotou Shirokin antes de qualquer pessoa. Ele amava o menino como pai. Eu vou também. Monari saltou entre eles. Você está subestimando os poderes de um Otsutsuki, criança, Koku a avisou. Ela ativou seu Mangekyou. Posso estar fraca, mas não com isso. Eles se entreolharam e assentiram. Tudo bem então, vamos embora. Monari olhou para seu marido, Jin. Eu voltarei, eu prometo. Por favor, tire todos os aldeões daqui. O mais longe que puder. Eu irei com você também. Jin perguntou impacientemente. Monari rapidamente o abraçou com uma cara triste. Por favor, não. Você não é um shinobi. Sem chakra, você só terá seu próprio corpo. E você acha que pode sobreviver ao que acabou de ver? O rosto de Jin caiu. Ele estava mais uma vez enfrentando a realidade. Não importa o quanto ele treinou, ele não pode ser igual a um shinobi. Ele cerrou o punho. Tudo bem, vou proteger os aldeões. Traga de volta, Shiro. Ele a beijou e saiu com todos os aldeões. Felizmente, todos foram fisicamente aprimorados, então sua velocidade foi boa. Sem nada os impedindo, todas as bestas com cauda correram a toda velocidade em direção a Shirokin, destruindo tudo que cruzasse seu caminho. De volta ao deserto. A poeira estava finalmente começando a baixar. Um som de tosse vinha do meio. Shirokin olhou atentamente para ele para ver quanto dano ele havia causado. Mas quando ele viu isso claramente, seu coração afundou. Ele esperava alguma deformação no corpo, mas não houve nada, exceto por uma pequena gota de sangue vermelho escorrendo do nariz. Minoshiki fervia de raiva. Esta foi a primeira vez em muitos milênios que ele estava sangrando. Você pés? Você? Me fez sangramento? Eu? Shirokin parecia calmo. Ele tem um complexo de Deus. Ele está com raiva. Eu preciso perseverar o máximo possível para encontrar chances de acertá-lo bem. Uau! Shirokin se esquivou instintivamente em uma fração de segundo. Um abismo escuro e sem fim se formou onde ele estava há apenas um segundo. Era um portal para Deus sabe onde. O rosto de Shirokin se contraiu quando ele sentiu que faltava uma coisa agora. Eu gostaria de poder voar. Capítulo 22. Coisas que faço pela minha aldeia. Shirokin tentou manter a maior distância possível de Minoshiki, já sabendo que uma luta física estava fora de suas opções. Não há como fugir, apenas a morte espera por você. Eu amo demais minha vida para desistir tão facilmente. Pare de falar e lute. Shirokin o provocou de volta. ZZZ. Outro portal apareceu onde Shirokin estava. Foi muito enervante. Ele estava tentando o seu melhor para evitar cair neles. Ele não precisava fazer selos manuais. Ele só precisa compreender a estrutura básica da natureza e as diferentes combinações de elementos. Isso por si só produziria tudo o que ele quisesse, seja água, fogo ou ar.
Ele correu a toda velocidade, circulando em torno de Minoshiki. Ao mesmo tempo, ele jogou bolas de fogo nele para atrapalhar sua visão. Aprisionamento de madeira, ele usou sua energia natural para fazer com que as várias raízes deixadas no chão crescessem em um ritmo acelerado. Eles saíram do chão e agarraram Minoshiki, arrastando para baixo de surpresa. Golpear. Minoshiki de alguma forma aumentou seu chifre e depois quebrou-o com a mão, transformando-o em uma espada para si mesmo. Ele rapidamente cortou as raízes das árvores. Nada vai funcionar comigo, você deu o seu melhor. Agora é a minha vez. Minoshiki disse com desdém e levantou a mão para Shiroken. Shiroken notou algo diferente nos olhos de Minoshiki. Eles não pareciam como antes, com íris brancas ampliadas e sem pupilas distintas. Ele agora tinha uma textura azulada com uma pupila azul, em torno da qual estavam presentes linhas curvas amareladas e brilhantes em forma de lótus. No momento seguinte, Shiroken encontrou seu corpo sendo puxado em direção ao braço de Minoshiki. Ele rapidamente arrancou uma raiz de árvore do subsolo e agarrou-a. Mas no momento seguinte, um pedaço inteiro do chão começou a lascar e a ser arrancado. Não importa o que Shiroken tentasse, ele estava sendo puxado. Ele tentou inúmeros ataques, mas nada o impediu. Estrondo. De um lado diferente, 7 biju-dama pretos voaram e atingiram Minoshiki. A explosão foi enorme, mas desta vez aconteceu no ar enquanto Minoshiki estava voando. Não foi tão forte quanto o ataque de Shiroken, mas conseguiu libertá-lo da atração. Ele caiu no chão e olhou para trás. Todos os 7 biju e Monari estiveram aqui. Ele olhou para eles com raiva e nervosismo. Por que vocês vieram aqui? Saiam rápido, que a Shirama estará aqui em breve. E se eu estiver lutando contra esse, não posso impedir a Shirama. Não se preocupe, nós ajudaremos você a deter todos eles, disse Saiken resolutamente. Sim, somos uma família. Shomei pousou perto dele. Shiroken ficou em silêncio. Seu coração estava quente, mas a sensação de urgência cresceu ainda mais. Para ele, este Minoshiki é o ser mais perigoso do momento. Se ele não consegue lidar com ele, não importa se a Shirama faz alguma coisa ou não. Ok, então vamos espancá-lo primeiro. Ele se virou para olhar para Minoshiki. Como esperado, ele não se machucou muito, exceto jogá-lo ao redor. Biju-dama não faz nada. Você já viu esses olhos antes? Shiroken perguntou às bestas com cauda. Gyuki olhou atentamente para o inimigo e lembrou-se de algo. Acho que vi. Chama-se Tenseigan. Concede maior força e velocidade, junto com o poder de puxar ou empurrar qualquer coisa. Agora ficou claro para Shiroken o que havia acontecido antes. Foi a habilidade de seus olhos. Tenha cuidado, ele pode nos puxar em sua direção. Não importa o que você faça, não seja pego em uma briga física. Ele os avisou. Enquanto isso, Minoshiki olhava para o Big, como se fosse uma comida saborosa. Eu sinto a árvore divina neles. Este planeta é tão divertido. Devo trazer meus irmãos aqui mais tarde para estudá-lo. Ele pensou. Uau! De repente, um jato de lava caiu sobre ele, vindo da boca de Sengoku. Vendo tantos adversários, Minoshiki decidiu se aproximar deles e vencê-los um por um. Ele desapareceu em um instante. Tenha cuidado. Ele pode sair de qualquer lugar. Shiroken avisou. Saiken foi lançado ao ar de repente. Minoshiki apareceu do chão embaixo dele. Shiroken, com uma mudança de tática, correu em sua direção, esperando que seu chakra natural o mascarasse para deixar tudo mais confuso. Ele estava constantemente liberando a energia natural de seu corpo e enviando-a para as árvores ao seu redor. Todas as bestas com cauda levaram Minoshiki em uma luta direta, socos, lava, ar, água, fogo. Todos os tipos de ataques estavam sendo lançados contra ele. Monari estava a uma certa distância. De lá ela ativou seu manjekyo e enviou o ataque de feixe de energia branca, o Mei Ikari. Sovosh. O raio ofuscante branco voou na velocidade da luz e atingiu Minoshiki. Era forte o suficiente para fazer Shiroken sentir calor, então deveria causar algum dano a ele também. Bang! Minoshiki tentou bloqueá-lo. Parecia que ele iria lidar com isso facilmente também. Todos olharam para aquilo com nervosismo, esperando que, afinal, houvesse uma maneira de prejudicá-lo. Mas Shiroken não parou de planejar durante isso. Ele tentou chegar lentamente atrás de Minoshiki para poder realizar um ataque que pudesse pelo menos assustá-lo. Minoshiki finalmente começou a sentir esse feixe concentrado de energia branca. Ele estava sentindo uma leve dor depois de tanto tempo. Isso é irritante. Ele cerrou os dentes. Ele estava sendo continuamente empurrado para trás, enquanto seus braços começaram a emitir vapor, mostrando que ele estava realmente sendo danificado por isso. Que desperdício, ele murmurou e mais uma vez usou seu poder de teletransporte. Este era um poder que exigia muita energia, mesmo para um ser do seu padrão. Ele não queria usá-lo tão inutilmente agora, mas não tinha escolha. Mas quando ele estava prestes a atravessar o portal, do nada surgiram alguns galhos de madeira e o agarraram. Esses galhos não eram normais, eram muito mais fortes. Liberação de madeira, técnica da grande floresta, uma voz alta e madura ressoou e um homem surgiu do nada, em sua armadura vermelha. A Shirama. Shiroken, é claro, o reconheceu, mas para ele isso era uma dor de cabeça ainda maior. Eu não te vi antes. Na minha aldeia. A Shirama reconheceu Shiroken. Ele também olhou em volta para as várias batidas de cauda, e então seu coração disparou ao ver os olhos de Monari. Manji Kill? A situação ficou muito mais confusa em sua mente. As feras, o Uchiha, o misterioso Shiroken que ele não conseguiu detectar e também esse demônio humanoide teletransportado. Mais e mais pragas continuam chegando. É a mesma história em todos os mundos que eu vou. Fútil, tudo é fútil. Minoshiki se enfureceu loucamente. Ele odiava ser interrompido. O ataque de Monari já havia subsidiado, afinal ela não conseguiria fazer isso o tempo todo. Minoshiki colocou a mão na madeira que o havia aprisionado. Ele pegou fogo e foi atingido por uma força repentina de atração e repulsão. Mundos? De onde você é?
Hashirama perguntou confuso. Espaço, sua espécie viaja por mundos e tira sua energia vital, destruindo toda a vida em troca. Shirokin deu uma resposta curta. O rosto de Hashirama se contraiu assim que ouviu isso. Se fosse esse o caso, este homem era muito mais perigoso do que qualquer guerra ninja. Mas ele ainda não compreendia o perigo que esse ser possuía. Ele está certo. Mas eu não estou interessado no seu mundo. Tudo que eu quero é esse garoto, e então irei embora. Mas se você tentar ficar entre nós, eu vou te matar agora mesmo. Minoshiki ameaçou. Hashirama se virou para olhar para as feras. Eu só vim aqui para capturá-las. Então faça isso e vá embora, disse Minoshiki, pois isso era vantajoso para ele. Quanto menos seres irritantes estivessem ao redor, mais ele poderia se concentrar em Shirokin e ver os segredos de seu corpo. Mas isso enfureceu Shirokin. Hashirama, não se AUSE. Se você encostar um dedo na minha família, vou garantir que sua linhagem deixe de existir. Família? Eles? Eles são feras estúpidas. Hashirama argumentou. Gyuki falou com uma voz triste. É isso que você pensa sobre nós? Mesmo depois de tantos séculos? Realmente vocês humanos são os piores que vivem neste planeta. Somos seres com livre-arbítrio e ninguém tem o direito de capturar ou escravizar-nos. Ban. Minoshiki se moveu, deu um soco em Hashirama e voou para Shirokin. O soco foi destrutivo quando ele foi jogado fora como uma boneca de pano, ficando gravemente ferido. Mas Hashirama tinha uma capacidade de regeneração muito rápida. Ele se levantou lentamente e olhou para Minoshiki com raiva. Ele ativou seu modo sábio também, por causa do qual marcas pretas apareceram em seu rosto. Perdoe-me, mas para proteger a minha aldeia e garantir a paz, devo capturá-los. Ele murmurou resolutamente. Estava claro agora que se ele sobreviver para ver o amanhã, ele pegará as bestas com cauda de qualquer maneira. Hashirama havia mudado agora, como dito por Madara Uchiha em suas últimas palavras. O atual ele não tinha o calor de um humano e tinha uma vontade firme de proteger sua aldeia, não importa o que acontecesse, mesmo que ele tivesse que matar seu próprio amigo, irmão ou até mesmo seu próprio filho, ele faria isso. Capturar as feras era um pequeno preço a pagar, segundo ele. Ele se preparou para travar uma guerra de 3 vias agora com Minoshiki e Shirokin. No entanto, como ele estava agora no modo sábio, ele finalmente percebeu algo sobre Shirokin. Deus, ele é inteiramente feito de energia natural. Seu corpo tem mais concentração do que toda a floresta Shikotsu. Ele observou. Percebendo o tamanho da ameaça que Shirokin era, então ele agiu. Cerrando os dentes, ele fez selos de mão, liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Roar. 10 dragões gigantes de madeira apareceram. Cada um deles dirigiu-se para um alvo diferente. Um para cada besta com cauda, um para Monari, um para Shirokin e um para Minoshiki. Bum bum, cada um deles colidiu com seus alvos e explodiu. Nuvens de poeira subiram ali, mas o som de punhos batendo ainda era ouvido. Uau! De repente 2 figuras surgiram da fumaça. Ambos estavam no ar. Ban! Você quer escravizar minha família? Nunca vou deixar. Shirokin socou Hashirama um após o outro, danificando seu rosto enquanto os olhos brilhavam em uma cor vermelha demoníaca como nunca antes. Estrondo. Mas Minoshiki se teletransportou acima deles e chutou os dois para o chão. Ao cair, Shirokin enviou um pequeno biju dama e Hashirama enviou bolas de madeira explosivas, que deixariam um gás para dormir. Baque. Os dois caíram no chão. Eles estavam todos olhando um para o outro. A luta foi muito confusa. Hashirama olhou para trás. Os Big estavam perfeitamente bem, até a garota estava. Mas agora ele notou outra dor de cabeça. Ao redor da garota havia agora uma armadura gigante de cor cinza. Ele exclamou, Suzano. Não vendo nenhuma maneira rápida de encerrar essa luta, ele trouxe seu pergaminho para frente e abriu, mordendo o polegar, pressionou o papel. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. Uau! Inúmeras árvores cresciam no chão, e agora tremia e rugia enquanto o chão explodia. Shirokin sentiu uma grande quantidade de energia natural ali, então deu alguns passos para trás. Então, bem diante de seus olhos, todas aquelas árvores foram assimiladas, criando um Buda com inúmeras mãos, maior do que qualquer montanha que ele já tinha visto em sua vida. Perdoe-me. Isto é pela minha vila. Pela paz. Hashirama disse sem emoção, recebendo um olhar dos olhos vermelhos raivosos de Shirokin. Capítulo 23. Guerra de 3 vias. Estrondo. As montanhas foram achatadas, as árvores viraram terra e pequenos lagos deixaram de existir. Este foi o efeito da estátua gigante de Buda que Hashirama havia feito. Ele eclipsou todas as bestas com cauda e até mesmo Suzano. Mas por outro lado, Minoshiki olhava tudo com olhos entusiasmados. Tudo que ele viu hoje o inspirou e o entusiasmou. Ele aprendeu coisas sobre o chakra que inicialmente não conhecia. Para ele, esse era o encanto de pesquisar os efeitos do chakra em diversas civilizações, pois cada uma se desenvolve de maneira diferente, acabando por tornar o Otsutsuki mais poderoso. Minoshiki era membro do grupo de exploração e experimentação do clã Otsutsuki. Eles receberam o maior respeito porque encontraram maneiras de ficar mais fortes para o clã e, portanto, também foram os primeiros a colocar as mãos em qualquer novo poder. Incrível! Maravilhoso! As coisas que você conquistou com seus dons. Este mundo realmente vale a pena estudar. Ele falou loucamente. Mas sua risada não foi divertida para os outros. Shirokin agora sabia como Hashirama iria pegar todos os Big. Era isso, nada poderia escapar desse jutsu monstruoso. Eu preciso parar com isso antes de tudo. Shirokin saltou em direção a todos os Biju para poder planejar um ataque com eles. Mas também havia Minoshiki que estava sentado ali com dor de cabeça. Essa estátua inteira é feita de madeira. Contanto que eu consiga colocar minha mão nela, posso tirar sua energia natural e ela secará. Shirokin planejou.
Sim, e também é muito grande, então não há como ele cuidar da parte traseira. Ainda mais quando atacaremos pela frente, disse Matatabi. Então vamos fazer isso. Monari, você tenta atacar aquele Otsutsuki à distância, já que seus ataques parecem estar funcionando nele. Eu só preciso de uma pequena janela de oportunidade. Ele sugeriu a ela. Todos eles concordaram firmemente. Eles estavam todos juntos nisso. Vá você, Shiro. Nós cuidaremos da frente. Shirokin pulou dali e correu para a floresta para esconder sua presença. Então todos os biju começaram a jogar biju damas na estátua gigante do Buda, um após o outro. Mas eles não tinham ideia de que as mãos da estátua gigante também eram capazes de produzir selos manuais e enviar ataques. Isso significava que a Shirama poderia criar 500 ataques de jutsu ao mesmo tempo. Bum bum. Eles se esquivaram, foram atingidos, tropeçaram, mas nunca desistiram. Foi uma luta pela liberdade deles, pelo bem da família. Shirokin ouvia constantemente os sons da explosão. Seu coração disparou muito rápido, isso se ele tivesse algum. Mas ele tinha sentimentos. Ele olhou para o céu, Minoshiki ainda estava olhando para a estátua do Buda com olhos brilhantes. Espero que ele fique lá. Ele circulou atrás da estátua de Buda. Não havia mãos por trás disso e este era provavelmente o lado mais vulnerável. Ele correu a toda velocidade e chegou. Agarrando-se à madeira, ele começou a tirar toda a sua energia natural. Provavelmente tinha milhares de árvores combinadas para se formar. Uau! Monari agora estava focada em manter Minoshiki ocupado, longe da luta em curso. Ela mais uma vez usou a luz da desgraça, o feixe de energia. Agora em sua forma Susanoo, foi bastante intensificado. Bang! Com um estrondo, ele viajou no ar e atingiu Minoshiki, que foi distraído pelo Buda gigante. Isso surpreendeu e também o machucou. Ele se virou com raiva para olhar para Monari. Vou tirar seus olhos primeiro, eles são fascinantes, afirmou Minoshiki e voou diretamente em sua direção. Ela estava pronta, seu Susanoo tinha garras mais afiadas do que qualquer coisa existente atualmente em forma material. Quando Minoshiki se aproximou dela, ela começou a atacá-lo. A maior velocidade, força e manobrabilidade a tornaram um pouco mais perigosa até para ele. Ela se movia como uma pantera, rápida e ágil. Slash, ela fez um corte no corpo dele. Bom, você não é fraco. Presumo que seus olhos o tornaram tão forte? Então não se importe comigo. Minoshiki disse sem emoção. O clã Otsutsuki tinha capacidade regenerativa e uma enorme reserva de chakra. Para uma mortal como Monari, apenas usar o Susanoo era exaustivo. Além disso, ela estava usando seu poder ocular. O que foi mais preocupante para ela foi que ela estava usando o Susanoo pela primeira vez. Cada minuto que ela permaneceu nesta forma esgotou enormemente seu chakra. Eu morrerei se parar. Eu não posso. Ela disse a si mesma. Ban. Minoshiki deu um soco nela. Ela caiu para trás, mas ele não lhe deu chance de se levantar. Ele voou até a cabeça do Susanoo gigante e começou a socar. Bum bum. Ah, eu não vou morrer hoje. Monari gritou de dor e tentou se levantar. Não, você não vai. Primeiro vou fazer experiências com seus olhos, depois você morrerá. Minoshiki respondeu e continuou socando. O Susanoo começou a diminuir lentamente. Todas as bestas com cauda perceberam isso e tentaram correr até ela para ajudar. Baque. Mas eles estavam sendo arrastados e trancados pelas centenas de braços da estátua. Roar, eles gritaram, mandando biju damas. Monari estava em perigo mortal agora. Minoshiki enlouqueceu, tentando arrancar a armadura do Susanoo com as próprias mãos. A Shirama estava focada em capturar as bestas com cauda. Contanto que o selasse, ele poderia se concentrar no homem voador. Mas de repente ele sentiu sua estátua de Buda ficando cada vez mais fraca. Ele tentou canalizar mais Sei de chakra para ele, mas tudo se transformaria em chakra normal. Ele tentou encontrar um motivo e foi então que percebeu que Shirokin estava desaparecido. O que estava à sua frente era apenas um clone, mas como também era feito de energia natural, ele não tinha como descobrir sem focar. Sentindo que seu chakra sábio estava sendo derrotado por trás da estátua, ele saiu da frente e saltou para trás, enquanto se concentrava para manter a estátua em movimento. Ele estendeu 100 braços e os enviou para atacar Shirokin. Puff! Aquele que ele atacou desapareceu na fumaça. Outro clone? A Shirama murmurou tentando encontrar o verdadeiro Shirokin. Ele mesmo começou a procurá-lo ao redor de toda a estátua. Depois de alguns segundos, ele veria Shirokin, mas sempre seria um clone. Shiro! Salve Monari! Shomei gritou de repente, ele conseguiu se libertar da estátua e agora voou mais alto no ar. Shirokin estava atualmente se movendo na estátua, fazendo a Shirama persegui-lo tolamente enquanto ele tirava a energia natural. Ao ouvir Shomei, ele procurou por Monari. Ele viu a grande armadura branca perdendo lentamente a cor. Seu coração acelerou ao vê-la a centímetros da morte. Ele abortou tudo e correu em direção a ela. Afinal, se algo acontecesse com o biju, eles podem voltar à vida se algo acontecesse com ele. Desde que sobrasse um pedacinho dele, ele também pode voltar. Mas se Monari morresse, era o fim. Deixia. Ele pousou do céu diretamente sobre Minoshiki. Ele finalmente sacou a espada. Todo o corpo de Shirokin estava naquele momento coberto por uma tonalidade branca. Era a energia de seu corpo que havia se materializado o suficiente para o olho normal ver. A Shirama viu tudo acontecendo e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A força de Shirokin era desconhecida agora. Shirokin se movia tão rápido que apenas seus olhos vermelhos formavam uma imagem posterior, enquanto todo o seu corpo estava invisível. Clank! A espada de Shirokin atingiu a cabeça de Minoshiki, mas o Otsutsuki parou o golpe da espada com seus chifres. Ele parou de socar Monari e olhou para Shirokin. Esse foi um golpe perigoso. Monari, agora! Shirokin gritou.
Monari em um instante parou de usar o Susanoo e se afastou deles. Ela tropeçou alguns passos para trás, ofegante e sangrando. Choque. Shiroken e Minoshiki começaram a lutar com espadas entre si. O corpo de Shiroken estava cheio de energia agora, e ele finalmente se viu capaz de lidar levemente com os ataques físicos. Você não vai voltar para casa hoje, Shiroken declarou. Ele tinha um plano para lidar com Minoshiki de uma vez por todas. Com um sorriso malicioso, Minoshiki ergueu o braço e apontou. Pensamento positivo. Puxação celestial. Shiroken encontrou seu corpo sendo puxado em direção a Minoshiki. Ele tentou se conter mergulhando a espada no chão. Mas então o chão começou a se levantar. Nervosamente a certa distância, Monari olhava para isso com medo. Ela se sentia inútil, desamparada. Toda a sua prática, todos os seus poderes eram inúteis. Ela pode estar perto do ápice do poder em termos de mundo, mas para um Otsutsuki ela era fraca. Não morra, Shiro. Ela gritou. Eu preciso fazer alguma coisa. Ela murmurou para si mesma e correu em direção a Minoshiki com sua espada normal. Olhar. Ela gritou perto de Minoshiki para chamar sua atenção. Haha, então você morre primeiro. E depois de tirar o seu corpo e o daquele homem, eu destruirei este mundo. Minoshiki moveu a outra mão com o chifre, espada e apontou para Monari. O coração de Hashirama caiu quando ouviu isso. Ele olhou para a luta acontecendo, com uma pitada de confusão em sua mente, pensando se o que estava fazendo estava certo. Monari estava a poucos centímetros da ponta da espada. Naquele momento, ela olhou nos olhos de Minoshiki, e ele fez o mesmo. Pela primeira vez, o olho esquerdo de Monari começou a sangrar. Uau! Ah! Monari parou no meio do caminho, chocada com o que estava acontecendo. O corpo de Minoshiki havia desacelerado. Era como se ele estivesse se movendo mais devagar que uma tartaruga. Seus olhos também pareciam turvos, como se não houvesse vida neles. Parecia que ele estava preso em algum tipo de genjutsu forte. Meu outro olho fez alguma coisa. Ela se perguntou. Ah, golpear. Shiroken não parou em vez disso por causa do puxão. Ele aumentou sua velocidade e com um grande golpe, cravou sua espada no peito de Minoshiki. Porém, isso não foi tudo. Ele inseriu toda a mão direita no peito e agarrou o coração de Minoshiki com o punho. Isto está acabado. Ele declarou. O corpo de Minoshiki se contraiu, mas ele não conseguiu sair do que quer que Monari tenha feito. Tudo o que ele via agora era uma luz branca, sem noção de espaço, som, tempo, visão ou tato. SHHHHH. Mas de repente fumaça começou a sair do corpo de Minoshiki, cobrindo a área, deixando tudo mais frio que o inverno do norte. Era como se algum tipo de mecanismo de segurança tivesse sido ativado, pois todo o seu corpo começou a ficar coberto por uma espécie de cristal começando pelos pés. Shiroken fez uma careta, seus olhos ficando mais vermelhos, percebendo o que estava por vir agora. Mas se ele realmente quisesse matar Minoshiki, ele não poderia se dar ao luxo de se mover agora, não quando tinha o coração na palma da mão. Capítulo 24. Um lugar próprio. Shiro, deixe-o ir, Monari implorou. Ela estava no chão, completamente cansada e incapaz de se mover. Não. Não posso. Não antes de eu tirar toda a sua força vital. Enquanto ele viver, ele será um perigo para todos. Você, o Biju, Jin, a aldeia. Todos estarão em perigo. Ele respondeu severamente. SHHH. Lentamente, o cristal cobriu totalmente a forma de Minoshiki, e agora começou a se estender até o braço de Shiroken que havia agarrado seu coração. Mas, o que vai acontecer com você? E se aquele cristal te matar? Ela chorou de ansiedade. Não posso, tenho a energia dele para sobreviver. Lembre-se, Monari, eu sou o senhor da aldeia dama e é meu dever proteger todos vocês. Ele respondeu com uma pitada de tristeza. Ele já havia começado a drenar a energia de Minoshiki e ficou chocado com a quantidade. Isso foi o que milhares de anos de treinamento lhe proporcionaram. Mas Shiroken não sabia se seu corpo conseguiria lidar com tudo isso. Suspiro, isso vai levar anos para eu absorver, ele percebeu. Shiroken olhou para todos os Big, seus olhos estavam tristes e à beira de lacrimejar. Shomei, Gyuki, Sengoku, Koku, Izobu, Matatabi e Saiken. Eu irei atrás de vocês, eu prometo. Não importa o que aconteça. Então, por favor, esteja seguro. Não, Shiro, deixe-o ir. Saiken gritou enquanto lutava contra os muitos braços da estátua do Buda. Todos eles estavam jogando Bijudama um após o outro, mas isso só destruiu alguns braços. Hashirama também usou seu poder de iluminação para colocar 2 deles para dormir. Não há outra maneira. Ninguém pode vencê-lo se eu não fizer isso. Ele destruirá este planeta se eu o deixar ir hoje, e isso será o fim de todos nós. Shiroken respondeu. Ele ouviu histórias de Kurama sobre o clã Otsutsuki e teve uma estimativa aproximada do risco que representavam. Shiroken virou-se para Hashirama quando o cristal quase alcançou sua cabeça. Ele gritou, você traiu a humanidade hoje. A história pode ser gentil com você, mas eu não serei. O rosto de Hashirama caiu. Essas palavras o atingiram mais forte do que qualquer golpe até agora. Ele não teve tempo para entender as motivações de Shiroken. Tudo que ele viu foi um estranho ser desumano feito de energia natural, que poderia até fazê-lo parecer fraco. Ele se lembrou do único ataque que recebeu daquele homem com chifres, e foi apenas um soco simples, mas ele não aguentou e destruiu metade de seu corpo. Somente com uma regeneração rápida ele foi capaz de continuar. Ele sentiu que não era realmente uma ameaça para Minoshiki ou Shiroken. Se ele estivesse lutando cara a cara com qualquer um deles, ele poderia não ter vencido. Fique seguro. Até que eu volte, minha querida família. Shiroken falou suas últimas palavras, enquanto seus olhos brilhavam mais do que nunca e permaneciam abertos. Não. Monari tentou rastejar em direção ao cristal e cavalo, mas a espada dela quebrou em um instante. Hashirama tentou ir ver também, pensando que talvez pudesse ajudar de alguma forma enquanto se sentia um pouco desanimado. Vendo isso, todas as bestas com cauda entraram em pânico. Proteja Shiro.
Todas as bestas com cauda se enfureceram, agora realmente parecendo bestas estúpidas, tentando loucamente escapar do domínio da estátua de Buda. Eles jogaram Biju-dama um após o outro para todos os lados. A Shirama parou no caminho e voltou a tentar mantê-los imóveis e mantê-los sob controle total com seu lançamento de madeira. Estrondo. Gyuki logo conseguiu alcançar seus tentáculos perto do cristal. De uma só vez, ele acertou em cheio. Certamente não quebrou, mas foi lançado voando para o céu tão alto que logo desapareceu de vista, para pousar em algum lugar aleatório. Se não quebrou com meu golpe, não há muitos que possam quebrá-lo então. Gyuki suspirou de alívio e se virou para Monari. Corra! Fuja! Shiro estará de volta em breve, e até então, você deve manter a aldeia viva. Até que todos voltemos, você deve manter a aldeia segura. Estaremos juntos mais uma vez, ele prometeu isso, e nós prometemos isso também, Gyuki disse em voz alta. Em seguida todas as bestas com cauda se tocaram, enquanto Gyuki colocou um tentáculo na cabeça de Monari suavemente. Eles transferiram um pouco de energia para seu corpo enfraquecido para que ela pudesse escapar o mais rápido possível. Vá embora. Cuide da minha fazenda, Monari. Farei o melhor bolo quando Shiro voltar. Saiken disse a ela brincando. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, parecendo toda bagunçada. Mas ela aceitou o comando e fugiu. Por favor, esteja seguro. Bestas sagradas. Ela murmurou e desapareceu na selva, com lágrimas escorrendo constantemente de seus olhos. De volta ao campo de batalha, agora restavam apenas a Shirama e as 7 bestas com cauda. Ele já os havia capturado, agora tudo o que precisava fazer era selá-los temporariamente para poder transportá-los para o local de comércio. As feras se acalmaram, sabendo que o que iria acontecer agora não poderia ser evitado. E a maioria deles eram os calmos, exceto Sengoku. Matatabi virou-se para Shirama e falou, você poderia ter encontrado centenas de outras maneiras de trazer a paz, mas escolheu o caminho da violência. Agora não se importem conosco quando fizermos o mesmo e decidam destruir suas aldeias quando formos libertados novamente. Sengoku ameaçou. No entanto, a Shirama parecia muito confiante em suas habilidades. Eu vou parar você de novo então. Gyuki zombou. Hahaha, não fique tão orgulhoso de si mesmo, humano. Você eventualmente morrerá, mas somos imortais. E da próxima vez, não haverá um Otsutsuki para parar Shiro também. Basta contar seus dias para arruinar agora. A Shirama decidiu ignorar suas ameaças e contê-las. Era um jutsu e só ele e Madara conseguiram fazê-lo até agora. Com isso, eles poderiam colocar as bestas com cauda no sono ou controlá-las totalmente. Depois disso, tudo o que ele precisava fazer era usar sua liberação de madeira para transportá-los. Mas antes de sair, ele olhou na direção em que Monari havia saído. Ela tinha um manjequio. Espero que ela nunca mais volte ao País do Fogo, ou terei que agir. Em seguida, ele olhou na direção em que Shiroken foi jogado. Devo enviar homens para procurar aquele garoto. A Shirama levou alguns dias para transportar todas as bestas com cauda para o local onde a reunião dos 5 Kage foi realizada. Todos os outros Kages estavam presentes, junto com o primeiro Jinchuriki. O líder da aldeia Uzumaki também estava lá, para ajudar pessoalmente no selamento e entregar a chave aos Kage da aldeia. O Kazekage de Sunagakure veio sem um Jinchuriki porque sua aldeia já tinha fera. O Raikage de Komogakure trouxe uma menina de 2 anos chamada Yujini e um menino pequeno chamado Blue-A. Todas as outras aldeias também trouxeram crianças pequenas ou adolescentes. A Shirama não gostou disso, pois era como torturar uma criança, mas ele não podia dizer nada sobre isso. Ele supervisionou todo o selamento e no final, todas as 5 aldeias assinaram um tratado de paz. A Shirama, feliz e satisfeito, voltou para a aldeia. Mas ele escondeu tudo o que aconteceu enquanto capturava as feras. Ele temia que essas aldeias ficassem paranoicas e pensassem que o País do Fogo tinha tais potências. Ele também não queria que Shiroken caísse nas mãos de outra pessoa, pois um corpo feito de energia natural era muito valioso para pesquisas. Ele logo voltou para sua aldeia, Tobirama. Um garoto chamado Shiroken chegou aqui? Tobirama acenou com a cabeça sim, e eu contei a ele sobre a besta de Suna e o enviei para você. A Shirama suspirou. Você fez bem. Mas temos um trabalho mais importante a fazer. Aquele garoto era muito forte o suficiente para provavelmente me matar. E nós temos um problema maior, o clã Otsutsuki. Possíveis seres do espaço, que comem energias de mundos inteiros para ficar mais forte. A Shirama contou tudo para seu irmão mais novo. No final, eles enviaram muitas equipes de ninjas para procurar o cristal onde Minoshiki e Shiroken estavam presos. Embora Shirama planejasse tornar sua aldeia mais forte, ele não sabia como, mas precisava. Embora uma surpresa estivesse esperando por ele, um presente de uma certa bolha negra. Uau! Monari alcançou os aldeões em fuga. Jin os estava conduzindo para o sul do País do Fogo, na esperança de encontrar uma boa terra para se estabelecerem. Seu cabelo, seu rosto, tudo parecia manchado. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas e seu manjequio ainda estava ativo. Ela correu um dia inteiro para alcançá-los. Monari. Jin imediatamente a abraçou e a levou para uma tenda temporária. Fumiko e o líder da aldeia também se reuniram lá. Pela aparência dela, provavelmente não eram boas notícias. Ela recebeu um pouco de água e depois perguntou o que aconteceu. Farejar. Mas ela chorou. Jin a ajudou a se acalmar por alguns minutos antes que ela pudesse começar. Shiro se foi, e as feras santas também. Ela contou tudo a eles do início ao fim. Eles já sabiam do ataque da Otsutsuki como ela os havia informado antes da evacuação. Mas a forma como a luta terminou os chocou. Gyuki disse que Shiro certamente retornará. Mas quando? Isso não está claro. As feras sagradas me pediram para garantir que nossa aldeia continue forte e crescendo. Todos, dos mais novos aos mais velhos, choraram com a tragédia. Seu amado senhor havia partido. Eles se sentiam impotentes e desamparados. Mesmo depois de serem desumanamente fortes, eles sentiam que eram muito fracos em comparação com Shinobi. Eles amaldiçoaram os deuses, ou quem os criou.
Por que eles não tornaram todos os humanos iguais? Por que tornar alguns fortes e o resto fraco? Jin cerrou o punho, sentindo o mesmo, mas não conseguiu mostrar sua tristeza em público. Para onde devemos ir agora? A aldeia dama provavelmente será procurada por eles. Monari enxugou os olhos. Eu não posso ser fraco. Devo liderá-los. Não devo chorar, não até que Shiro volte. Iremos para o país do chá. Não há aldeia Shinobi. Lentamente assumiremos a posição do daimyo e governaremos o país. Surpreenderemos Shiro com o primeiro país dama. Um país onde as bestas santas são amadas e estimadas. Ela decidiu firmemente. Os corações de todos estavam aquecidos. Este era um sonho bom e alcançável para eles. Todos saíram da tenda para ela descansar. Jin ficou ao lado dela. Ele a abraçou e também derramou algumas lágrimas. Jin foi o primeiro amigo humano de Shiroken. Desde os 5 anos ele viu Shiroken crescer e brincou com ele a vida toda. Para ele, Shiroken estava tão próximo de seu coração quanto sua mãe ou Monari. Estamos com você, Monari. Se esses países não podem nos aceitar, então vamos fazer um país próprio. Monari silenciosamente o abraçou com força e assentiu repetidamente. E assim, eles cruzaram do país do fogo para o país do chá. Lá, eles primeiro montaram um acampamento temporário na selva. Localização desconhecida. Shiroken ainda estava consciente, embora estivesse preso no estranho cristal. Ele não era forte o suficiente para quebrá-lo, e o único forte o suficiente estava sob algum genjutsu. Ele olhou em volta com os olhos abertos para o local. Parece que estou em algum tipo de caverna. Mas que país é, não sei. Eu voltarei, pessoal, por favor, não desistam. Esta seria sua casa no futuro próximo, até que ele pudesse sair deste cristal. Capítulo 25. A paz não estava em lugar nenhum. Shiroken estava honestamente entediado. Ele estava preso aqui, acabando lentamente com a vida de Minoshiki. Estava demorando muito. Ele não conseguia nem fechar os olhos porque estava congelado. Mas depois de passar muito tempo, ele simplesmente ficou inconsciente. Mas então sua mente inconsciente estava trabalhando. Como era feito de energia natural, procurava sentir tudo ao seu redor. Deveria ser possível já que tudo tinha energia natural. No começo ele não conseguia, mas aos poucos, como se seus olhos interiores estivessem se abrindo, ele começou a ver coisas. Era tudo preto e branco, como se fosse uma espécie de visão transparente. Mas ele podia ouvir sons fracamente. A princípio, ele viu os arredores da caverna em que estava. Não era muito grande e parecia estar no subsolo, em vez de ser uma caverna em uma montanha. Não posso olhar para fora? A mente de Shiroken se perguntou. Havia algumas raízes de árvores. Então ele tentou sentir a energia natural neles. Demorou um tempo desconhecido, mas eventualmente ele foi capaz de sentir isso. Ele olhou para fora. Era uma selva. A primeira coisa que sua mente queria era procurar os aldeões. Mas havia limitações. Ele não conseguia ver além de algumas árvores. Isso significava que ele não era forte o suficiente. Quando Shiroken estava ocupado tentando aumentar seu alcance sensorial, uma certa bolha negra tentou invadir o cristal. Deve matar ele. Se ele conseguir derrotar um Otsutsuki tão forte, o que acontecerá com a mãe? Clank. Ele tentou cavar o cristal por dias, mas nada funcionou. Maldito seja, do que isso é feito? Eventualmente, ele decidiu deixar uma coisa humanoide branca dentro do chão para ficar de olho nela, para que quando o cristal quebrar ou algo acontecer, a mancha preta possa retornar. Konogakakuri. Tosse. Vovô, o que aconteceu com você? Uma garotinha loira correu preocupada para Shirama. Nada, minha pequena Tsunade. Só estou velho agora. Tosse, preciso falar com o Mito. Você pode sair? Ele a mandou embora. Quando ficou sozinho com sua esposa, ele entregou-lhe um pequeno pergaminho. Acredito que algo aconteceu comigo. Não sei quando meu fim chegará. Este pergaminho contém algumas coisas que aconteceram em minha vida. Isso deve ser mantido em segredo para sempre, e apenas o Hokage e os mais velhos devem saber disso. Mito segurou o braço de Hashirama preocupado, mas... Você me disse tantas vezes que seu corpo pode curar para sempre? Não sei, Mito. Talvez seja o resultado de todas as más ações que cometi. Uma das maiores foi muito recente. Preocupo-me com a aldeia agora, Mito. Existem poderes por aí que podem pisar em nós como insetos. E ofendi gravemente um deles. Só espero que a paz que tentei trazer dure o suficiente para que esse ciclo de ódio desapareça, disse Hashirama com um rosto triste e uma voz enfraquecida. Mito também sentiu que Hashirama parecia muito fraco agora. Ela levou a sério seus avisos. Você contou ao Tobirama? Ela perguntou. Ainda não, ele é muito paranoico. Receio que se ele souber que fiquei doente de repente, ele começará a suspeitar das pessoas. Principalmente dos Uchiha. Hashirama concluiu. Eles continuaram conversando, sem saber que logo abaixo do chão onde estavam sentados, alguém ficou parado ouvindo tudo. Era mais uma coisa humanoide branca, que também foi responsável pelo que aconteceu com Hashirama. A razão era simples, um ser tão poderoso como Hashirama não precisava mais estar vivo, não depois de ter desempenhado seu papel no grande esquema das coisas. O pacto de paz que Hashirama assinou foi para 5 aldeias e nações. Mas a paz não passava de uma farsa. Agora os 5 países passaram de lutar entre si para instigar uma luta em pequenas nações, entre clãs e aldeias. O que havia para ganhar? Dinheiro. Quando as pequenas nações entram em guerra, as suas indústrias são destruídas, os seus ciclos agrícolas são perturbados. Então, eles não têm escolha senão comprar todas as coisas dos outros. Dessa forma, os 5 grandes países Shinobi ganharam dinheiro. No entanto, ao contrário das crenças normais, estas ações não foram tomadas apenas pelas 5 aldeias Shinobi. Em vez disso, isso foi feito pelos 5 daimyo, os senhores feudais. Para evitar que o tesouro estivesse cheio e os seus países não morressem de fome, promoveram a guerra em nações mais pequenas. Enquanto isso, as aldeias Shinobi ganharam dinheiro sendo contratadas por essas regiões devastadas pela guerra para várias missões. Então, o sonho de Hashirama nunca foi realidade. Sua ideia de paz era míope e delirante.
Em apenas um ano, o Tratado de Paz de Hashirama começou a desmoronar. Tsunagakure começou a mostrar sinais de hostilidade, e as terras que foram arrendadas para ela agora estavam cheias de shinobi de Tsunagakure. Eles se recusaram a reconhecer que a terra pertencia ao País do Fogo, sentindo um conflito inevitável. Hashirama, que agora parecia ter envelhecido 100 anos em apenas um ano, fez de Tobirama o Hokage. Em outro ano, Hashirama faleceu silenciosamente durante o sono. Não havia ninguém que pudesse derrotá-lo, mas ele morreu do que todos acreditavam ser uma doença desconhecida causada pelo uso excessivo da capacidade regenerativa. Tobirama tentou manter sua aldeia o mais forte possível. Querendo prepará-lo para o que estava por vir, trouxe muitas mudanças. Ele já havia iniciado a Academia Ninja e os exames Chunin. Em seguida, ele criou a polícia de Konoha, e a função foi dada ao clã Uchiha. Ele também desenvolveu muitos jutsu excelentes que ajudariam a vila por gerações. Lentamente, os conflitos que os 5 países tinham iniciado em países pequenos começaram a espalhar-se pelas suas fronteiras, como o cancro a espalhar-se de uma parte para outra. Tobirama, querendo se preparar para qualquer grande confronto, dirigiu-se para Komogakure com sua unidade de escolta. Ele queria assinar um acordo de paz com eles e, desde as negociações iniciais, como também ficou interessado. No entanto, quando a cerimônia do Tratado de Paz estava acontecendo, os irmãos Ouro e Prata, Jinkaku e Kinkaku deram um golpe de estado que deixou o segundo Raikage, à beira da morte. Tobirama conseguiu escapar de lá com sua equipe intacta. Mas eles foram perseguidos pela Força Kinkaku, uma equipe especial de pelo menos 20 shinobi altamente qualificados de Komogakure. Eles tentaram correr para Konogakure, mas era muito longe. Ninguém imaginava que um golpe aconteceria tão repentinamente. A Força Kinkaku também era de elite. Eles estavam prestes a capturar Tobirama e seus subordinados, Hiruzen Sarutobi, Koharu Tatani, Omura Mitokado, Dan Shimura, Kagami Uchiha e Torifuwa Kimichi. Tobirama sabia que alguém teria que ficar para detê-los. Então, depois de uma pequena discussão unilateral, ele decidiu agir como uma isca para que seus subordinados pudessem escapar. Mas antes de morrer, Tobirama nomeou um de seus alunos, Hiruzen Sarutobi, de apenas 22 anos, para ser o próximo Hokage. Mas este foi apenas o começo da guerra. Hiruzen, com os conselheiros mais velhos dos Hokages anteriores, tentaram manter sua aldeia viva. A guerra foi sangrenta. Tsunagakure e Vagakure vieram bater à sua porta. Kerigakure não lutou contra Konogakure naquela época. Eles tinham como alvo Komogakure. Como também teve que eleger rapidamente um novo Raikage, já que o anterior ficou gravemente ferido no golpe. Lidar com Tsunagakure não foi muito difícil para Konoha. Tudo o que eles precisavam era garantir que seus suprimentos de comida fossem destruídos. O próximo foi Vagakure, que foi o mais complicado. No final, todas as nações sofreram tanto que assinaram um tratado de armistício mútuo. A era de Hashirama terminou com o início de um novo mundo shinobi, cheio de guerra, sofrimento e malícia. A paz não estava em lugar nenhum. Shiroken ainda estava dentro do cristal. Ele não tinha noção do tempo, então tudo o que pôde fazer foi tentar olhar para fora com seu recém-descoberto sentido da natureza. Todos os dias, ele enxergava 1 centímetro mais longe. Isso significava que ele estava ficando mais forte. Para ele, Minoshiki era como uma bateria. Ele ocasionalmente via algumas pessoas do lado de fora, principalmente shinobi, correndo de uma árvore para outra. Mas ele não tinha ideia do que exatamente estava acontecendo lá fora. Muitas vezes ele sentia falta da família, de ser despreocupado com eles e de brincar. Ele sentia falta da constante insistência de Saiken para beber mais leite para se manter saudável e também para comer o bolo porque gostava de prepará-los. Ele sentia falta das histórias de Kurama e Gyuki. Ele sentia falta de brincar com Sengoku. Acima de tudo, ele sentia falta de sua casa. Eu me pergunto como eles estão agora. País do chá. Era um lindo país verde, com muitas pastagens. A razão para ser chamada de terra do chá foram suas casas de chá, que eram muitas. Mesmo em uma estrada deserta, você encontraria uma barraca de chá. Jin e Monari montaram um acampamento na selva e saíram para ver do que se tratava aquele lugar. Sendo um país pequeno, aprender tudo não era um grande problema, e como existiam poucos ou nenhum shinobi, era um lugar ideal para sua aldeia. Eles descobriram a rivalidade de gerações entre a família Wasabi e a família Wagarashi, 2 clãs poderosos do país com grande monopólio do único maior porto do país. Você está pensando o que eu estou pensando? Jin perguntou à esposa com um sorriso. Monari assentiu. Ela havia se tornado muito melhor agora. Embora nunca esquecesse o dia em que Shiro e as feras foram levadas embora, ela passou a aceitar a realidade. Claro, meu marido. Vamos usar a rivalidade deles contra eles e colher a colheita nós mesmos. Ela planejou. Então você vai para uma família, eu irei para outra. Boa sorte. Jin e Monari caminharam em direções diferentes. Capítulo 26. País Dama. Quase. Os tempos após a guerra foram de paz. Bem, pelo menos parecia paz. As 5 grandes nações voltaram a se curar após a guerra. Suas cicatrizes eram muito profundas desta vez. Tsunagakure, que havia conseguido um acordo especial para os grãos com desconto do País do Fogo, perdeu o acordo. O terreno que lhes foi arrendado também foi retomado. Agora, Tsunagakure estava de volta à estaca zero, mais uma vez fraco, pobre e faminto. E Vagakure era o mesmo, embora eles não tenham enfrentado muitos danos, eles eram pobres para começar. Komogakure teve que nomear um novo Raikage porque o antigo morreu. Kinkaku e Jinkaku foram anunciados como criminosos e a vergonha de Komogakure. Kerigakure também estava se recuperando de seus próprios problemas. Comparado com tudo isso, Konoha estava em uma situação muito melhor. Mas o mesmo não poderia ser dito das nações pequenas que ficaram entre as grandes. Eles estavam desesperados, pois agora estavam em ruínas. Muitas aldeias foram destruídas, vidas perdidas e crianças ficaram órfãs. Já se passaram 10 anos desde a guerra e nada mudou. Em vez disso, a paz agora parecia o silêncio antes da tempestade.
Shirokin estava olhando ao redor através de sua visão da natureza. Nos últimos 10 anos, ele ganhou a capacidade de ver ao seu redor num raio de 100 quilômetros com a ajuda da natureza. Quer sejam árvores, areia, pedras ou até água, ele podia ver através delas. Mas foi tudo numa visão de raios-x em preto e branco. Finalmente, após 10 anos, ele viu as condições do que costumava ser o seu lar feliz, a aldeia Dama. Isso o entristeceu sem limites. Agora coberto de vegetação, nem sequer pode ser reconhecido. Parecia tão sem vida, mesmo com todas as árvores ao redor. Ele ainda não havia encontrado nenhuma pista sobre sua família. Ele só esperava poder ver mais longe em breve. À medida que seu alcance aumentou, ele começou a descobrir que novas estradas foram feitas para as pessoas. Havia a 80 quilômetros de onde ele estava. O que eles estão fazendo? Ele se perguntou quando viu 2 shinobi atrás de uma grande árvore, desviando-se da estrada. Ah, mais rápido. Dê-me suas sementes. SHHH, não grite. Shirokin imediatamente desviou o olhar, entendendo que tipo de atividade profana estava acontecendo ali. Ele procurou em outros locais. Pelo menos, ao fazer isso, ele não estava mais entediado. Foi como mais um exercício para ele. Naquele momento, o corpo de Minoshiki parecia mais pálido do que antes, como se alguém tivesse espremido matéria de seu corpo, embora Shirokin estivesse fazendo exatamente isso, mas com energia. Ele podia sentir seu corpo ficando imensamente mais forte. Ele também ainda estava ficando maior e mais musculoso. Felizmente, com a diminuição do tamanho de Minoshiki, mais espaço foi ficando disponível para ele. Estrondo. Quando Shirokin estava olhando para longe, ele sentiu o chão tremer dentro da caverna. Ele rapidamente retraiu sua visão e olhou acima da caverna, que agora estava totalmente coberta e tinha grama no chão. Ali, ele viu um garotinho chorando de dor, caído no chão. Seu corpo estava cheio de feridas, muitas para serem contadas. O sangue escorria de seu rosto desfigurado, seu braço e perna direitos estavam faltando. Ele tinha cabelo curto, isso era tudo que Shiro podia ver. Ele tinha talvez 12 anos, mas Shirokin não tinha muita experiência em adivinhar idades, já que as pessoas na aldeia Dama eram estranhas. Muitas tinham mais de 100 anos e ainda assim continuavam em boa forma. Ah não, o pobre garoto vai morrer, Shirokin pensou. Uau! Então Shirokin viu um garoto mais velho chegar. Ele estava com roupas de ninja, tinha um corpo esguio, cabelos pretos muito longos e um rosto comprido. Ele olhou para o corpo moribundo do menino. Ainda estamos sendo atacados, não posso aceitar você de volta agora. Não se preocupe, eu voltarei. O menino mais velho disse, e então tirou algo do corpo do menino moribundo. Depois disso, o garoto mais velho simplesmente foi embora, talvez para lutar contra quem os estava perseguindo. O pobre menino ficou ali deitado, sem forças para chorar de dor. Seus olhos estavam lentamente perdendo a luz. A morte era iminente e nenhum ninja médico poderia curá-lo agora. Ele havia perdido muito sangue. Shirokin esperou para ver se o velho shinobi voltaria, mas mesmo depois de 5 minutos ele não voltou. E o garotinho não tinha muito tempo. Posso ajudá-lo? Shirokin se perguntou. Ele concentrou toda a sua energia em uma única árvore que estava mais próxima do menino. Então, como ele quis, o tronco da árvore se abriu e pequenas raízes surgiram do chão. O menino foi então arrastado para o tronco da árvore, onde algumas raízes perfuraram seu corpo, uma delas especificamente em seu coração. Então o tronco da árvore se fechou. Shirokin enviou sua energia Yang combinada com energia natural para o corpo. Afinal, ele fez isso para curar a maioria das pessoas. Agora mesmo ele estava fazendo isso remotamente. Shirokin levou 1 hora para que a condição do menino se estabilizasse. Ele apenas o deixou ficar no tronco da árvore, e embora seu corpo não cresça, ele pelo menos viverá. Shirokin então começou a olhar em volta mais uma vez. Depois de um tempo ele viu o garoto mais velho e magro voltar para aquele local. Mas ele não conseguiu encontrar o corpo em lugar nenhum. Ele nem tentou olhar e simplesmente saiu, para nunca mais voltar. Já se passaram 10 anos para os moradores da aldeia Dama. Monari e Jin eram os líderes de fato da aldeia, já que o velho Hakumatsu deixou o cargo, já que agora se dedicava mais ao fisiculturismo. Monari e Jin fizeram uma coisa simples para dominar o país. Eles precisavam controlar seu comércio. Que melhor maneira do que assumir o controle da cidade portuária de Degarashi? Para isso precisavam ser aceitos pela população da cidade. Eles planejaram um enredo. A aldeia Dama nunca faltou dinheiro. Eles montaram algumas fábricas de processamento de chá na cidade, proporcionando muitos empregos à população. Eles se tornaram amplamente conhecidos como família Nidama. A família Wasabi e a família Wagarashi tentaram lidar com eles em diferentes ocasiões, mas todas as tentativas foram frustradas. Em apenas 1 ano, eles se autoproclamaram a família mais forte do porto de Garashi. Anteriormente, a forma de decidir quem governaria a cidade era uma competição entre as duas famílias. Todoroki Great Shrine Race, um festival realizado a cada 4 anos, originalmente criado para dedicar as joias de Ryukyu. No entanto, ao longo dos anos, o objetivo da corrida mudou para determinar quem detém o poder no porto de Degarashi. Desta vez, a família Nidama também esteve presente para competir. E sendo Jin sobre-humano e Monari, uma mulher Uchiha de pico sobre-humana, eles esmagaram seus concorrentes, terminando a corrida em tempo recorde. É aqui que entra o papel do Daimyo. O Daimyo do Teia País era um velho tolo e gordo, que provavelmente não via nada em sua vida além de comida. Ele até se recusou a se casar, pois isso significaria compartilhar comida. Jin deu-lhe dinheiro para vir ver a corrida e oficializar o governante da cidade portuária pelos próximos 4 anos.
Dessa forma a família Nidama se implantou plenamente no país. Tudo isso aconteceu apenas nos primeiros 2 anos após sua chegada. Depois disso, eles iniciaram uma onda de negócios. Eles tiraram todos os negócios da família Wasabi e da família Wagarashi, minando-os. A família Nidama podia pagar por isso, mas não. Enquanto isso, Jin tornou-se um bom amigo do daimyo, pois tinha muito dinheiro, o que significava melhor comida para o daimyo. Eles então jogaram um jogo. Eles trouxeram uma velha solteira da aldeia Dama. Ela se ofereceu alegremente porque estava muito entediada. Ela não era outra senão a obstinada Fumiko, mãe de Jin. Seu trabalho era simples, seduzir o daimyo e fazê-lo se casar com ela, ao mesmo tempo em que o alimentava com comida saborosa. Em apenas 1 ano, daimyo ficou de ponta cabeça por ela, já que ela não pegou a comida dele e em vez disso deu a ele mais e mais saborosas coisas. Era um assunto caro, mas valeu o trabalho. Em pouco tempo ele convocou um casamento oficial. Isso foi feito rapidamente e com isso, Fumiko se tornou a esposa do daimyo. Agora, para um homem comum que nunca se exercitou ou gostou de se movimentar, que era inacreditavelmente gordo, era normal ter muitos problemas de saúde. 1 ano após o casamento, seu coração desistiu. Com sua morte, o filho de Fumiko, Jin, tornou-se o novo daimyo do Teia País. Juntamente com a força de toda a aldeia Dama, ninguém teve coragem de protestar contra o seu governo. Na verdade, enriqueceram o país ao estabelecer bons laços com a terra do macarrão. Dessa forma, criaram essa relação onde um comprava muito chá e o outro comprava muito macarrão. Em 10 anos, completaram seu primeiro objetivo. Agora, eles só mudariam o nome do país após o retorno de Shiro. Mas Monari queria ir procurar Shiroken agora. Ela sabia que ele estava preso em um cristal e queria encontrá-lo e levá-lo para o novo palácio daimyo, que era maior do que toda a aldeia Dama anterior. Aqui vivia o clã Nidama. Garanto a você, não vou lá para lutar. Só quero trazer Shiro de volta, então a primeira coisa que ele verá depois de acordar seremos nós. Por favor, não tente me impedir. Ela contou a Jin. Jin ficou mais forte nesse meio tempo. Todas as pessoas da aldeia Dama não podiam mais ser consideradas seres humanos normais, pois a sua força falava o contrário. Mas eles também não eram shinobi. Eles eram algo totalmente diferente. Eu apoio sua decisão. Se houver alguém, é você quem pode sair e ficar seguro. Mas continue enviando atualizações. Eu odiaria se você também desaparecesse, disse Jin, abraçando-a. Monari retribuiu e sorriu enquanto corava. Talvez, quando eu voltar, possamos ter um bebê. Jin ficou muito feliz, claro, vamos ter muitos bebês. É hora de darmos a Shiro algumas sobrinhas e sobrinhos. Hehe, já posso vê-lo adorando os mimandos. Ok, vou me despedir agora. Fique seguro, e se algum perigo chegar ao país, entre em contato comigo imediatamente. Sim, sim. Sou daimyo há anos, Monari. Jin grunhiu com desagrado. Ela pela última vez o beijou e foi embora. Ambos eram casais idosos agora, muito mais maduros do que antes. Eles estavam oficialmente na casa dos 50 anos, mas pareciam ainda ter quase 20 anos. Capítulo 27. De volta a Konoha. Patético. Totalmente decepcionante. Durante a maior parte de sua vida, Shiroken foi protegido do pior da humanidade, da sociedade exterior. Ele só viu as pessoas que viviam em sua aldeia. Todos eles eram pessoas gentis e nunca cometeram crimes. Para ele, eles eram humanos. Mas agora ele descobriu que estava errado. Essas pessoas não eram humanos, mas santos. Os verdadeiros humanos estavam do lado de fora. Humanos que só se importavam com dinheiro, guerra, ódio, vingança e ganhos avistados. Nos próximos 8 anos, Shiroken viu tanta morte, dor e sofrimento que até sentiu vontade de desligar os sentidos. À medida que seu alcance de visão natural aumentava, ele via cada vez mais longe. Algumas pequenas aldeias humanas apareceram à sua vista. Essas aldeias estavam empobrecidas. As pessoas estavam magras, à beira da morte. Depois havia alguns shinobi ocasionais, fosse alguém de uma vila ou bandidos, ninguém tratava essas pessoas direito. Todos tentaram explorar o povo porque detinham o poder sobre as suas vidas. Uma pequena kunai para acabar com todos eles. Esses ninjas às vezes pediam dinheiro, ou às vezes gostavam de uma garota da vila, para se tornar seu brinquedo por um tempo. Eles eram monstros em pele humana. Ele se sentiu despedaçado. Ele se perguntou se os aldeões Dama também enfrentaram tudo isso antes de conhecê-los. Ele agora ficou mais irritado com a Shirama. Se ele o tivesse ajudado a lidar com Minoshiki, talvez ele estivesse fora com sua família. Ou então ele só estava procurando paz em sua própria aldeia. O mundo pode ir para o inferno por tudo que ele se importava. Espero que ele esteja vendo todo esse inferno se perder. Shiroken tentou então se concentrar mais em seu poder. Ao salvar aquele garoto antes, ele sabia que poderia controlar a natureza. Mas até que ponto isso ainda não se sabia. Aliás, o menino que ele salvou ainda estava dentro da árvore. Embora 8 anos tenham se passado, seu corpo ainda era tão pequeno quanto antes. Ele ainda estava vivo, apenas sem braço ou perna. Seu rosto também estava curado, mas ainda estava desfigurado. Ele permaneceu inconsciente enquanto Shiroken lhe fornecia energia para permanecer vivo. De qualquer forma, ele começou a experimentar seus poderes e logo percebeu que poderia usar a natureza como ferramenta. Ele poderia mover a árvore para agarrar alguém ou até mesmo esfaquear alguém com um galho bom. Ele poderia fazer a areia virar areia movediça e engolir pessoas. Ele poderia usar a água do rio para aumentar repentinamente seu fluxo por um curto período de tempo. Ele também começou a ver um tom de cor agora. Mas todas essas atividades exigiam imensa concentração. Ah, quem são essas pessoas? Shiroken viu um pequeno grupo de pessoas viajando na estrada próxima. Ele sabia que não estava muito longe de onde havia lutado com Minoshiki. Gyuki provavelmente criou a ilusão de que o jogou para longe demais. Dessa forma, ninguém tentará procurá-lo próximo ao local do combate. Havia uma jovem bonita no grupo. Ela tinha cabelos ruivos e uma carinha nervosa. Tem certeza que eles não vão tirar sarro de mim? A garota perguntou. Lady Kushina, não se preocupe. Tenho certeza que eles cuidarão de você lá. As mulheres caminhando disseram.
Mas, meu cabelo ruivo vai ficar muito saliente. Eles vão me chamar de tomate, eu sei, mas vou espancá-los até virar polpa se o fizerem. Ela se enfureceu e seu cabelo se arrepiou. Shiroken estava vendo interações tão engraçadas depois de muito tempo. Aqueceu seu coração ver que pessoas normais também viviam no mundo, pessoas cujos problemas começavam e terminavam com a possibilidade de fazer amigos e se divertir ou não. Ele também era assim, afinal. Mas então ele viu a realidade, tornou-se menos ignorante e sua bolha estourou. Eu me pergunto para onde ela está indo. Shiroken pensou e continuou olhando em volta. Então ele percebeu algo depois de 2 anos. As atividades aumentaram em toda a periferia. Ele podia ver até 200 quilômetros e havia muitos ninjas por aí, armados até os dentes. Então, alguns dias depois, começaram as brigas. Mais uma vez, para onde quer que Shiroken olhasse, era morte. Assim como na guerra anterior. Mas ele não sabia nada sobre a guerra. Ele não sabia nada sobre o mundo. Como seus olhos não lhe permitiam ver tão longe. Esse período conflitante durou alguns anos. Depois parou por 1 ano, apenas para retomar novamente. Shiroken ficou chocado ao ver que o valor da vida era tão baixo aqui. Tudo que viu foram animais, prontos para matar sem ninguém a temer. Ele viu isso acontecer por anos. Monari não veio ver a aldeia Dama, embora quisesse. Como poderia estar sob o olhar de algum shinobi? Ela olhou em volta em áreas distantes de onde Shiro foi jogado fora, mas ela não conseguiu encontrá-lo. Nesse ínterim, ela teve que retornar ao Teia País porque a Segunda Guerra Shinobi havia começado. Ela não queria encontrar problemas desnecessários. Após o fim da guerra, ela decidiu procurar Shiro novamente. Mas, para sua surpresa, a guerra só parou por 1 ano, para recomeçar no que estava sendo chamado de Terceira Guerra Shinobi, e ela viu este como o conflito mais sangrento até então. A razão é que nas 2 guerras anteriores, todos os shinobi poderosos e experientes já haviam morrido. Agora, as aldeias estavam com falta de mão de obra, então começaram a usar crianças pequenas, recém-saídas da academia e sem experiência. Ela viu tantas dessas crianças morrerem, e isso a magoou. Ela realmente desejava que Shiro e as bestas santas voltassem e reduzissem o mundo ao nada, porque não havia nada além de miséria aqui. A guerra, na verdade, começou por um motivo muito estúpido. Iwagakure invadiu o País da Chuva, com a falsa razão de que os insurgentes de Amegakure estavam aterrorizando suas terras e precisavam ser controlados para evitar conflitos futuros. Konogakure e seus aliados permitiram a existência desta ocupação, mas solicitaram o envio de equipes de socorro para ajudar os feridos. Foi negado e isso fez Konoha duvidar das intenções de Iwa. Então enviaram uma equipe da Anbu, que foi capturada e morta. Iwagakure então acusou Konoha e os declarou como inimigos. Do outro lado, Tsunagakure, o aliado de Konoha naquela época, encontrou seu Kazekage desaparecido. Eles suspeitaram de Iwagakure e declararam guerra. Konoha, sendo sua aliada, também declarou guerra a Iwagakure. Além disso, Konoha já tinha animosidade com Komogakure, pois eles tentaram sequestrar o Jinchuriki de Konoha. Com isso, iniciou-se uma verdadeira guerra mundial. Mas ela se concentrou em sua missão. Em sua mente, a dúvida de que alguém já pudesse ter encontrado Shiro também circulava. Então ela decidiu ir para Konoha e verificar se suas dúvidas eram reais. Ela não passou pelos portões e apenas pulou para dentro. Foi fácil para alguém como ela, com 60 anos de experiência ninja e ainda em ótimas condições físicas. Este lugar não mudou muito. Acho que é isso que você ganha quando as guerras são o seu passatempo. Ela murmurou e olhou em volta. Bam! Ao caminhar, alguém de repente esbarrou nela. Olhando para trás, havia um menino talvez de 8 anos. Ele tinha olhos pretos e cabelo preto curto e espetado. Ele usava um uniforme azul de mangas compridas e uma jaqueta azul com gola e enfeites laranja. O protetor de testa azul escuro padrão de Konoha e um par de óculos com lentes laranja conectados a protetores auriculares. Então finalmente ela notou o brasão do clã Uchiha atrás. Ah, desculpe grande. O garoto parou no meio. Seu rosto corou ao ver Monari. Monari afagou sua cabeça. Está tudo bem. Qual é o seu nome? Ele primeiro corou e depois respondeu alegremente. Eu sou Obito Uchiha e um dia me tornarei Hokage. Ah, estou ficando atrasado para minha formatura. Monari riu e agarrou-o pelo colarinho. Então vou te dar uma carona. Ah, o quê? Antes que Obito pudesse entender, ele viu o mundo ficar embaçado e no segundo seguinte, ele apareceu do lado de fora da academia ninja, piscando. Ele olhou para a esquerda e para a direita em estado de choque. E isso foi tão rápido, tão legal. Você não está ficando atrasado? Monari o lembrou. Obito ficou triste, já acabou. Cheguei tarde demais, ajudando aquela vovó. Sim, você tem um talento estranho para encontrar a voz para ajudar. Uma garota saiu do prédio com 2 listras azuis nas bochechas. Venha comigo, estou com seu certificado. Vamos fazer sua cerimônia de formatura agora. Ela sugeriu. RN. Muito obrigado. Ele sentiu vontade de chorar. Rin virou-se para Monari e perguntou. Você será a testemunha da formatura dele? Monari não poderia dizer não a essas crianças doces. Então ela concordou. Então, como uma cerimônia normal, Rin segurou o certificado e leu, enquanto Obito ficou na frente dela. Através da chuva e do vento para alcançar este marco. Aqui. Parabéns. Ela entregou-lhe o certificado com um grande sorriso. Clap, clap. Monari se lembrou de sua vida, seus dias de infância com Shiro foram tão calmos e doces. Parabéns, vocês dois merecem uma recompensa por se formarem então. Aqui, ela pulou no palco e tirou 2 kunai prateadas brilhantes. Ah, como posso aceitar isso? Parece caro. Obito deu um passo para trás. Está tudo bem, somos todos uma família, certo? Monari disse sorrindo e ativou seu Sharingan normal de 3 Tomoe. Obito pulou em estado de choque. Você é do clã? Isso é incrível, mas eu nunca vi você. Veja, somos uma família. Aqui, pegue isso. E prometa-me que você se tornará um bom shinobi, que ajuda os fracos e levanta a voz contra a injustiça. Lembre-se, às vezes, usar sua própria mente é mais importante do que seguir ordens.
Desejo-lhe sorte, tchau. Ela acenou com a mão e começou a sair da escola. Obito olhou para Kunai. Era muito bonita, igual a que ele queria ganhar naquela competição. Aquele que Kakashi venceu e levou. Obrigado. Vou usar isso para proteger as pessoas, gritou Obito. Todas as pessoas, não apenas as da sua aldeia. Ela apenas fez sinal de positivo com o polegar e saiu do prédio. Porém, assim que ela chegou do lado de fora, um Ambu pulou na frente dela. Lord Hokage quer ver você. Ele respeitosamente pede que você venha. Sério? Se ele é tão respeitoso, então não tenho motivos para negar. Mas por favor, mova-se rapidamente ou posso chegar antes de você. Ela disse e desapareceu de seu lugar. A Ambu ficou parada em estado de choque por um segundo, apenas para correr em direção ao escritório do Hokage. Monari chegou bem na frente do prédio. Seu rosto tinha uma expressão fria, pois este foi o lugar onde Tobirama mentiu para ela e Shiro. Ela foi deixada entrar imediatamente. Chegando ao escritório do Hokage, ela nem olhou para os rostos deles e foi sentar-se primeiro no sofá. A atmosfera estava fria e tensa. Ninguém fez nenhum som porque se sentiam nervosos. Na sala havia duas pessoas presentes, Hiruzen Sarutobi e Minato Namikaze. Hiruzen manteve Minato para que ele pudesse ajudá-lo a escapar imediatamente se algo acontecesse. Por que você está aqui? Hiruzen perguntou a ela. Para coletar algumas informações, ela respondeu friamente. Como você é tão jovem? É como se você não tivesse envelhecido um único dia desde a última vez. Hiruzen perguntou a ela. Ele a viu quando Shiroken e Monari chegaram para perguntar sobre o paradeiro da besta com cauda. Ela zombou. É por isso que você me pediu para conhecê-lo? Hiruzen aproveitou a deixa e mudou de assunto. Nós também estamos procurando por ele e não o encontramos. Não queremos brigar com você. Você pode ficar na aldeia o tempo que quiser, em paz, isto é. Não tente ser amigável comigo agora. Seus dois últimos Hokage pecaram contra minha família e isso nunca será esquecido. Eu sei que Santo Kurama está aqui em algum lugar preso em alguém, mas este não é o momento de procurá-lo. Você pode respirar, eu irei embora amanhã. Tome cuidado, Hiruzen Sarutobi. Tenho certeza que Shiro se sentiria mal se não encontrasse alguém da velha geração para punir. Ela disse e saiu. Suspirar. Tanto Hiruzen quanto Minato respiraram longa e suavemente. Minato estava com a mão no ombro de Sarutobi o tempo todo. Mas ele estava confuso. Quem era ela, Senhor Hokage? Por que ela agiu de forma tão orgulhosa, e o que há com ela parecer jovem? Quem são esses Kurama e Shiro? Hiruzen acendeu seu cachimbo e falou, um erro. Nosso erro. Fui ingênuo ao pensar que eles haviam partido. Lord Hashirama havia escrito em seu pergaminho que se seus caminhos de paz falharem e o caos explodir, certifique-se de fazer tudo ao seu alcance para fazer amizade com essas pessoas e com um homem chamado Shiroken, caso contrário, não haverá nada além de destruição para esta aldeia. De quem você está falando? Minato questionou. Deuses. Deuses na Terra. É hora de você aprender sobre o que aconteceu antes de Lord Fast capturar e entregar as bestas com cauda. Mas esteja avisado, este é um segredo do mais alto nível. Se você contar a alguém, eu terei matar você, mesmo que você seja meu protegido. Ele começou a contar tudo para seu aluno, enquanto cultivava para se tornar o Hokage. Capítulo 28. Reunidos. Monari acabou de alugar um pequeno quarto para passar a noite e começou a compilar todas as informações que havia reunido sobre todos os shinobi importantes que viveram ou ainda estavam vivos. Ela sabia que alguém estava tentando espioná-la e sabia que não era o Hokage. Ele não era burro o suficiente para fazer algo assim. Ela queria que quem quer que fosse essa pessoa fizesse um movimento para que ela pudesse interrogá-lo e obter algumas informações. Mas essa pessoa estava provando ser uma covarde. Esta loja não estava aqui da última vez. Devo testá-la para que Shiro possa mais tarde ir ao melhor lugar para comer. Ela foi responsável a uma loja de ramen. Não faz muito tempo que foi aberto e um jovem o dirigia. A loja se chamava Ishiraku Ramen. Uma tigela do seu ramen mais famoso, por favor. Ela se sentou. O dono da loja, Teushi, primeiro parou para ver sua beleza, mas rapidamente retomou seu trabalho profissional. Um ramen com cobertura de algas marinhas chegando. Rapaz, você também tem bolinhos? Ela perguntou normalmente. O rosto de Teushi se contorceu, garoto? Eu tenho 25. Mas como alguém pode saber que ela já tinha idade suficiente para ser avó? Não servimos bolinhos no momento, respondeu Teushi. Monari ficou triste. Bem, a perda é sua. Recomendo que você comece a dar bolinhos como acompanhamento também. Conheço alguém que é muito rico e adora bolinhos. Se você conseguir fazê-lo feliz, ele lhe dará muito dinheiro. Teushi era jovem, então é claro que o dinheiro o atrairia. Sério? Quem é ele? Apenas um senhor de uma vila muito rica. Ele pode chegar em alguns anos, você terá tempo suficiente para desenvolver uma receita saborosa de bolinho de massa. Ela disse e esperou pelo ramen. Teushi, traga-me o meu de usual. Um garoto entrou correndo e sentou-se. Era Obito. Ele notou Monari e falou alegremente. Ah, é você. Obrigado por essa kunai. Mas eu nem sei o seu nome. Eu sou Monari Nidama. Ela respondeu. O quê? Você não é um Uchiha? Ela suspirou. Você não se torna um Uchiha apenas por ter a palavra no nome. Eu tenho uma longa história. Você me conta sobre você. Você foi designado para uma equipe? Obito sorriu amplamente. Eu entrei no mesmo time que Rin Hehe. Ah, por que você não vem comigo? Tenho certeza que Rin vai adorar ver você de novo. Quem é o seu sensei? Ela perguntou. Eu não sei muito sobre ele, o nome dele é Minato Namikaze. Ele é aluno do Lord Ferd, pelo que eu vi, o nome dele é muito famoso. Vá, este é o melhor ramen de todos os tempos. Obito contou tudo a ela enquanto comia ramen. Ele comeu sua refeição rapidamente e se levantou. Vamos, Lady Nidama. Obito segurou a mão dela e tentou puxá-la. Baque. Mas ela era forte demais para uma criança se mover. Ele caiu comicamente com as pernas para frente e o braço ainda segurando a mão de Monari. Você é muito fraco, garoto. Você precisa praticar mais do que qualquer um se realmente quiser se tornar o Hokage. Vamos agora.
Ela disse, e mais uma vez segurou-o pelo colarinho, para puxá-lo como uma boneca de pano sem vida. Obito gritou de medo o tempo todo. Você está atrasado. Rin fez beicinho quando ele chegou. Obito esfregou timidamente o cabelo bagunçado e se desculpou. Então ele se virou para seu outro amigo, oponente Kakashi, para brigar. Ah, obrigado pelo presente, senhorita. Rin rapidamente se curvou e agradeceu. Monari bagunçou o cabelo. Está tudo bem, apenas use-o com sabedoria. Me chame de irmã mais velha, Monari, se quiser. Ela sentiu o garoto de cabelos acinzentados olhando para ela. Ela foi até ele e deu um tapinha em sua cabeça também. Bom filho. Seu pai provavelmente foi um dos únicos ninjas da vila que teve a coragem de usar seu cérebro e salvar seus camaradas em vez de completar a missão. A vida humana é sempre mais valiosa do que alguma missão. E aqueles que não conseguem nem salvar seus amigos quando têm uma oportunidade não merecem ser chamados de shinobi. Desejo-lhe sorte para se tornar um ninja que usa seu cérebro, não apenas os músculos. Monari então se virou para ver onde Minato estava prestes a aparecer. Então, do nada, ele apareceu. Algum tipo de jutsu de teletransporte? Ela deduziu. Minato ficou surpreso ao vê-la aqui, mas se sentiu melhor sabendo que não teria que procurá-la em lugar nenhum agora. Lady Nidama. Que bom ver você aqui, você pode nos assistir se quiser. Farei o teste deles. Ele se dirigiu a ela respeitosamente. Sem dizer nada, ela apenas foi para o lado, bateu palmas e imediatamente o chão se ergueu e formou um banco para ela. Minato então conduziu o teste do Bell. O teste consistia em cada aluno pegar um dos 2 sinos de seu futuro professor dentro de um prazo definido para ser aprovado. Como havia 3 estudantes, parece que um deles será mandado de volta para a academia de qualquer maneira. Isso, no entanto, foi um estratagema para testar se os 3 conseguem trabalhar em equipe. Obito, sempre animado, atacou primeiro e foi espancado. Lentamente eles começaram a se unir e encurralar Minato. Mas todos os seus esforços foram em vão. Obito caiu no chão, cansado e com fome. Ah, isso é impossível. Você é muito rápido, sensei. Minato negou sorrindo. Não, você só precisa trabalhar mais. Sabemos que você é chamado de Flecha Amarelo da Folha. Ninguém pode ser mais rápido que você. Aposto que nem a irmã Nidama aguenta esses sinos. Obito argumentou. Minato, vendo a oportunidade perfeita, virou-se para ela. Você quer tentar, Lady Nidama? Uau! Menos de 1/10 de segundo foi o suficiente. Minato nem viu a figura borrada. Ting-ting. Monari segurava os sinos e brincava com eles usando os dedos. Minato parecia chocado. Ele não sabia como ela se movia tão rápido. A conclusão óbvia em que ele conseguia pensar era que ela também usava um jutsu semelhante ao dele. Você também usa um jutsu como o meu? Ele perguntou a ela. Ela riu. Uau! Em um instante, ela apareceu na frente dele, a apenas 1 metro de distância dele, entregando-lhe os sinos. Não, essa é minha pura velocidade física. Chocado, certo? Haha. Esse mundo é muito mais perigoso e misterioso do que você pode imaginar, Minato Namikaze. Ele pegou os sinos, mas sua mente estava agitada. Para atingir tanta velocidade física é preciso ter um corpo desumano também. Mas Monari não tinha músculos malucos e crescidos. Isso significava que seu corpo era inerentemente forte desde os ossos. Bem, é minha hora de partir. Adeus, crianças. Certifiquem-se de sobreviver a esta guerra de grandes homens, onde vocês poderão ter que lutar em breve. Seja um shinobi que usa a cabeça em vez de seguir ordens cegamente, ela acenou para os 3 cansados crianças. Minato falou antes de ela sair. Sinto muito pelo que aconteceu com sua família e pelo que o Hokage anterior fez. Se algum dia eu encontrar ele, contarei a você primeiro. Monari fez uma pausa e respondeu. Não faça promessas vazias, Konoha Shinobi. Todos nós sabemos, quando chegar a hora, você escolherá mentir e me trair em um segundo por esta sua vila. Em vez disso, você percebe primeiro o clã, a aldeia, sua força. Esse sempre foi o caso e também a causa do conflito. Ela então desapareceu de seu lugar. Minato ficou ali com emoções conflitantes. Ele sabia que o que ela disse estava absolutamente correto até certo ponto. Alguns anos depois, caverna desconhecida. Shiroken ainda estava fisicamente inconsciente, mas sua mente era um centro de atividades. Ele estava sentindo coisas novas, novos poderes. Lentamente, à medida que seu poder aumentava e ele começava a se aproximar do poder de Minoshiki, sua velocidade de absorção da energia natural aumentava. Mas ele não estava apenas absorvendo a energia de Minoshiki, mas também as experiências de seu corpo. A luta, o uso de vários ninjutsu. Ele estava recebendo todos eles, exceto suas memórias. Porém, ele estava confuso sobre outra coisa. O que é essa coisa estranha de olho em mim? Parece humanoide, mas tenho certeza de que não é humano. Ele havia notado essa estranha criatura branca dentro do chão, de olho nele. Devo lidar com isso assim que acordar, ele decidiu, sem saber que a criatura no chão estava pensando a mesma coisa. Ele se concentrou em olhar para fora. Ele estava tentando desenvolver a habilidade de focar em uma direção e ver locais distantes também, em vez de ver coisas ao redor em um raio. Ah, o que está acontecendo aqui? Tantos adultos cercaram 2 crianças? Shiroken se deparou com uma cena enquanto olhava ao redor aleatoriamente. Espere. De repente, ele sentiu algo familiar na garota. Seu coração ficou feliz imediatamente. Finalmente, depois de tanto tempo, ele finalmente encontrou um deles. Isobu? A Aya. Mas Shiroken viu o garoto de cabelos acinzentados socando a garota com Isobu no corpo com um raio. Isso fez um buraco em seu peito. Não, não. Não posso deixar você morrer, Isobu. Não há como dizer quando você reaparecerá. Shiroken focou na árvore mais próxima daquele local e a controlou com todas as suas forças. A árvore imediatamente ficou mais alta do que qualquer árvore da selva e suas raízes se espalharam por toda parte. Ele fez a areia ficar macia e o corpo da garota desapareceu nela. Lá, Shiroken enviou uma raiz diretamente em seu coração, porque enquanto ela vivesse, Isobu também viveria. Isobu, você pode me ouvir? Shiroken tentou se comunicar. Não houve som.
Shirokin continuou a mover o corpo da garota para o subsolo, em direção à sua localização enquanto chamava o nome. Isobu. Shiro-o, uma voz assustada e familiar voltou. Sim, sim, sou eu, seu Shiro. A voz de Shirokin floresceu imediatamente, parecendo feliz e chorosa. Ele finalmente encontrou uma parte perdida de sua família depois de tantos anos. Isobu também estava muito animado e feliz. Sério? Você está bem? Ah, estou tão feliz. Você me salvou. Mas como você está fazendo isso? Hehe, eu fiquei muito forte, Isobu. Posso controlar a natureza como se fosse um brinquedo. Mas ainda estou preso dentro daquele cristal. Levarei mais alguns anos para destruir Minoshiki completamente. Até então, eu terei você falar. Shirokin disse alegremente. Isobu afirmou com sua voz. Sim, sim, estaremos juntos para sempre agora. Mas, não machuque essa garota. Fui selado à força nela pelos inimigos de sua aldeia, para que ela possa ser enviada para sua aldeia. E me jogue fora para causar tumulto. Shirokin ficou triste por esta criança. O mundo Shinobi realmente enlouqueceu, mandando crianças para a guerra. Vou consertar tudo assim que sair. Terei a força necessária para isso também. A propósito, você conhece mais alguém? Isobu riu. Eu estava em Kerigakure. Saiken está lá também. Hehe, ele só fala sobre você e sua fazenda de leite. Ele sente muita falta de você e se preocupa demais com você, ansioso enquanto pensa se você está vivo. Shirokin chorou. Só mais um pouquinho, estaremos juntos mais uma vez. Capítulo 29, Luar. Fronteira do país relâmpago. A guerra estava em seus últimos estágios. Konoha estava se preparando para o confronto com o país relâmpago. Namikaze Minato enfrentou a Killer B. Killer B tinha controle sobre o 8 caudas até certo ponto agora, então ele estava causando muitos danos. Mas o lado de Konoha não tinha uma besta com cauda em quem confiar. Minato teve que usar sua velocidade para combatê-los. Mas teve uma coisa boa, um time de Tsunagakure também estava lá junto com os Jinchuriki. Tsunagakure tentou usar seu uma cauda contra Kumo. Eles sabiam que quanto mais derrotarem o inimigo, mais vantagens obterão nas mesas finais de negociação. No final, tanto o 8 caudas quanto uma cauda ficaram cara a cara. Mas, no meio da luta, o Tail perdeu o controle e começou a atacar. Killer B teve que se concentrar em conter o Tail ou então causaria muitos ferimentos em todos os lados. Ban! Gyuki deu um soco no furioso Shukaku, mas assim que seus corpos se contataram, as duas feras gigantes pararam, como se o tempo tivesse parado. Na verdade, Gyuki estava conversando mentalmente com Shukaku. Tolo, acalme-se. Você não quer saber o que aconteceu com Shiro? Shiro! Shukaku parou toda a sua raiva e ficou atento. Afinal, foi Shukaku quem foi embora primeiro e foi pego. Ele nem sabia o que aconteceu com seus irmãos e Shirokin. Sim, depois que você foi embora e não voltou, Kurama se sentiu culpado e saiu para te encontrar. Mas algo aconteceu, ele foi capturado por Konogakakure e selado assim como você. Shiro então decidiu sair sozinho. Outro, ele descobriu que a Shirama Senju queria selar todos nós em pessoas e nos vender para aldeias. Mas ao mesmo tempo, um Otsutsuki vindo do espaço atacou. Shiro e ele foram selados em uma coisa de cristal. Eu joguei fora para mantê-lo seguro até que ele saísse disso. Então segure-se firme. Shiro estará chegando em breve. Até então, é só passar o tempo. Não mate pessoas sem sentido. Isso fará com que elas nos odeiem ainda mais quando formos libertados novamente. Você quer matar todos os humanos do mundo? O velho não teria aprovado isso. Gyuki argumentou com ele. Mas agora Shukaku estava mais irritado com Konoha. Ele também ficou chocado porque Kurama saiu para procurá-lo. Estes humanos. Eles me dão nojo. Shukaku rugiu com raiva. No momento seguinte eles começaram a se mover. Shukaku parou de ser violento e parou de permitir que seu Jinchuriki usasse seu poder. Enquanto isso, Gyuki fez o mesmo e disse a Killer B que esta não é uma luta de bestas com cauda. Minato derrotou Komogakure naquele dia e ganhou uma imensa reputação em todo o mundo. Esta foi a ação que fez o daimyo do País do Fogo sentir que Minato era um candidato melhor para a posição de Hokage. Eventualmente, a guerra terminou. Mas pouco antes de terminar, todas as aldeias, exceto Konoha, se uniram para cometer um último crime de guerra que envergonharia todos os demais. Shirokin viu isso com seus próprios olhos porque isso aconteceu em uma vila sob seu alcance de visão da natureza. Era uma aldeia muito pacífica, com a sua gente nem sequer participando nas guerras. Eles ainda eram muito fortes, no entanto. A vila se chamava Uzushogakure, lar do clã Uzumaki. Devido aos formidáveis poderes possuídos por este clã e sua capacidade de selar qualquer coisa, desde chakras até coisas vivas e não vivas, todas as outras aldeias os detestavam e temiam, com exceção de Konoha. Isso apesar de eles nunca terem usado seus poderes para o mal. As outras aldeias planejaram o genocídio do pacífico clã Uzumaki. Os pobres, no final, foram traídos também por Konoha, que era considerado o aliado mais próximo desde os dias do primeiro Hokage. Afinal, Senju e Uzumaki eram clãs irmãos. Eles foram deixados à própria sorte, contra o poder não apenas de 4 das 5 grandes aldeias Shinobi, mas também das menores. As formidáveis técnicas de selamento eram assustadoras demais para serem toleradas. Shirokin viu os exércitos avançando em direção à aldeia. Ele não poderia impedir este genocídio, mas poderia alertá-los. Usando as raízes de uma árvore, ele gravou palavras em todas as paredes da vila que eles estarão sob ataque de outras aldeias Shinobi em breve. A maioria não levou a sério o aviso, mas alguns o fizeram, deixaram sua aldeia o mais rápido possível para se estabelecerem em lugares distantes, chegando ao ponto de pintar os cabelos para se disfarçarem. Mas 95% de todas as pessoas daquela aldeia foram massacradas naquele dia. Eles tentaram lutar bem, mas no final não conseguiram vencer. Os chamados Shinobi eram animais, matavam todos, desde velhos, jovens, mulheres até crianças recém-nascidas. Também ocorreram alguns outros crimes de guerra, como violações e torturas. Shirokin usou as raízes de sua árvore para matar o maior número possível de Shinobi criminosos.
Ele viu tudo com seus sentidos. Lentamente, ele sentiu que estava ficando insensível à vida humana. Eles deveriam considerar um ao outro com valor, mas aqui ele viu um humano matando o outro só porque temiam um ao outro. Por que você não me ensinou que esta era a verdadeira natureza dos humanos? Shirokin perguntou a Izobu. Izobu suspirou. Não queríamos que você se tornasse como eles, Shiro. Queríamos que você fosse melhor. Como isso será útil se eu for a única pessoa boa no mundo? Como meu povo, Monari, Jin e nossa família sobreviverão se apenas mostrarmos bondade? Estou feliz por ter ficado preso aqui por tanto tempo. Vi o mundo como ele realmente é. Agora eu sei o que devo fazer quando sair. Shirokin respondeu com dor emocional em sua voz. O que você faria? Matá-los? Isso não faria de você o mesmo? Izobu perguntou. Ele estava hesitante sobre os objetivos de Shirokin agora. Shirokin negou. Como todos vocês me ensinaram, uma maçã podre estraga o cacho. Então sim, alguns deles podem precisar morrer. Mas meu objetivo não é a morte, mas a vida. A verdadeira razão de sua miséria é sua desunião. Eles não se veem como seres humanos, mas se dividem em clãs, aldeias e habilidades. Mas então, como eles vão se dividir quando não há fronteiras? Quando seus senhores feudais são meus fantoches? Quando eles não recebem permissão para travar guerras? Izobu sentiu-se orgulhoso por todos terem conseguido fazer Shirokin crescer e se tornar um ser tão razoável. Eles sentiram que todas as suas falhas estavam faltando em Shirokin. Ele era o melhor de todos eles. Então estou com você e tenho certeza de que todos na aldeia estão esperando por você. Izobu apoiou sua decisão. Alguns anos depois, Shirokin e Izobu conversaram o quanto quiserem. Shirokin não sabia, mas Izobu sabia que já se passaram mais de 50 anos desde que todos foram separados. Ah, só mais um pouco. Olhe para ele, seu corpo provavelmente se transformará em cinzas nesse ritmo. Shirokin notou a condição de Minoshiki. O corpo de Shirokin já havia mudado muito. Era muito musculoso, seus olhos ainda estavam vermelhos e seus cabelos brancos haviam crescido mais. Sua altura atingiu mais de 6 pés. Seu corpo estava cheio de tanta energia que ele sentiu que poderia simplesmente afastar seres como a Shirama agora. Hehe, Izobu, acho que posso facilmente derrotar Kurama em uma luta física 1 contra 1 agora, afirmou Shirokin. Ficarei muito feliz se você vencê-lo. Todos nós sabemos que ele é o mais forte entre nós, embora nunca reconheçamos isso, porque isso o tornaria mais arrogante. Izobu estava totalmente envolvido no plano. Acho que agora tenho outro motivo para encontrar Kurama. Ok, vamos ver lá fora, provavelmente estarei fora dessa coisa em alguns meses. A capacidade de Shirokin de ver ao redor aumentou para 300 quilômetros. Ele agora podia ver muitas aldeias humanas pequenas e grandes. Havia tantas atividades acontecendo. Ele também ocasionalmente viu algum shinobi lutando. Ele sentiu que era um com a natureza agora, adquirindo uma compreensão que nunca havia alcançado antes. Ele podia ver através das árvores, do solo, da água, da areia. Ele era verdadeiramente um ser feito de chakra natural, a energia natural. Como você vai me tirar dessa garota? Izobu perguntou a ele. Desatando o selo que prende você, é simples, respondeu Shirokin. Mas Izobu avisou rapidamente, isso matará o Jinchuriki imediatamente. Mas não sei porquê. Talvez Gyuki matasse. Então encontraremos alguém que entenda de focas. Ah, olha, tem algo no rio perto da caverna. Shirokin exclamou. Izobu olhou junto com ele já que ambos estavam conectados pela raiz no coração da garota. É um menino. Por que suas órbitas estão vazias? Izobu se perguntou. Shirokin mudou o fluxo da água e levou o corpo em direção à margem do rio, de onde a areia e as árvores tomaram conta. Ele trouxe o corpo para dentro da caverna e verificou com seu sentido da natureza. Ele está vivo, mas morrendo. Não vejo nenhum outro sinal de ferimento nele. É como se apenas seus olhos tivessem sido levados. Alguém os levou? Izobu se perguntou. Shirokin encolheu os ombros com sua voz. Quem sabe, as pessoas são estranhas ao redor do mundo. Talvez possamos obter algumas respostas dele mais tarde, quando eu sair. Ele parece ter idade suficiente para saber das coisas. Então Shirokin o colocou em uma árvore com aparelhos de suporte vital que o manteria vivo. Ao mesmo tempo, Shirokin percebeu o movimento no subsolo. Moveu-se quando ele salvou este corpo. Eu devo matar essa coisa o mais rápido possível. É muito assustador, ele pensou. Rachadura. Ah, Izobu, está quebrando. Shirokin aplaudiu com entusiasmo ao ver o cristal mostrando sinais de quebra. Só então, o corpo de Minoshiki se moveu e seus olhos se abriram. Ele falou com uma voz moribunda. Ah, demorei tanto para sair dessa ilusão. Posso ter perdido, mas eles virão me encontrar, e então você verá o seu fim. Shirokin ouviu suas últimas palavras, antes que o corpo de Minoshiki ficasse mole. Ficou sem vida e ainda assim seu corpo ainda tinha energia. 1 ano depois. Rachadura. Rachadura. Sob o luar brilhante daquela noite. Um ser estava retornando ao mundo onde os deuses eram um mito. Onde a vida humana era uma piada, destinada a ser brincada pelos fortes. As rachaduras foram lentas e silenciosas, mas iriam abalar o mundo no futuro próximo. Eles foram como um aviso silencioso para o mundo, de que suas chances de se corrigirem acabaram. Rachadura. Shirokin sentiu o cristal se soltar em volta de seu corpo. O corpo de Minoshiki não estava em lugar nenhum agora, pois estavam apenas as roupas. Finalmente chegou a hora de seu corpo físico acordar. Como as chamas do sol, os 2 olhos se arregalaram, a cor carmesim iluminando o cristal como se fosse feito de sangue. Estrondo. Um soco irrompeu do cristal com um som alto na floresta sempre silenciosa. Estrondo. Outro soco explodiu metade do cristal, libertando o lado esquerdo do corpo. Aia! Shirokin abriu os braços em uma fração de segundo, destruindo o cristal em pedacinhos. Suas roupas superiores haviam sumido, o crescimento de seu corpo as havia esfarrapado. Mas as calças dele estavam lá, pois estavam largas para começar.
Seus músculos de ferro eram visíveis para a natureza ver enquanto ele olhava para a esquerda e para a direita, aparentemente sem controle de si mesmo. Bang! No momento seguinte, de repente, ele mergulhou todo o braço direito no chão e puxou uma coisa humanoide branca. Seus olhos vermelhos e rosto frio e inexpressivo olharam para ele por um breve segundo. Respingo. Suas mãos poderosas apertaram seu crânio como se fosse um limão. O sangue vermelho espirrou pela caverna, mas não em seu corpo. Ele respirou fundo e depois soltou uma pequena quantidade de fogo, queimando o corpo até virar cinzas. Ele também queimou todos os restos do cristal e das roupas de Minoshiki. Por fim, ele olhou para cima. Seu rosto parecia sanguinário agora. Acorda, Shiro. Isobu tentou se comunicar com Shiro, mas não conseguiu. Ele sabia que o corpo físico de Shiroken ainda estava em choque, pois havia ficado inconsciente logo após ser pego pelo cristal. Para ele, a dor de perder a família ainda era tão forte quanto naquele dia. Isso é ruim. Espero que ele saia dessa rapidamente. Isobu rezou, mas ele estava preso no corpo da garota e não podia fazer nada. Ban! Shiroken saltou, perfurando o teto da caverna. Ele apareceu diretamente acima das árvores, seus olhos voltados para o sinal de atividade mais próximo que ele pudesse sentir com suas habilidades desumanas. O luar caiu sobre ele, iluminando seus cabelos e corpo nevados, com os olhos vermelhos dando uma aura de perigo. Esta não era a doce Shiro. Esta foi uma calamidade natural. Capítulo 30. Chegando. Eram 21 horas da noite. A selva estava silenciosa como um cemitério. Os animais também se acalmaram, sentindo um predador perambulando. Shiroken, ainda enlouquecido, disparou pela floresta saltando de uma árvore para outra, atravessando centenas de metros a cada segundo. Sua mente estava vazia, sem emoções em seu rosto. Mas internamente o verdadeiro Shiroken estava retornando lentamente. A reação automática de seu corpo pararia lentamente. Na aldeia mais próxima de onde Shiroken estava preso, era uma aldeia de humanos, a primeira aldeia que Shiroken notou, aquela onde reinavam a pobreza e a doença. Aquele onde Shinobi explorou o povo. Não restavam muitos jovens na aldeia, pois todos morreram durante as guerras e alguns enquanto procuravam comida. A aldeia há algum tempo dependia do comércio, mas as guerras destruíram a economia e como não havia tráfego de comerciantes ou viajantes eles nunca ganharam muito. Na verdade, durante as guerras, devido à falta de supervisão do Shinobi em todas as aldeias, pequenas aldeias como estas tornaram-se locais para saquear e roubar. A pouca comida e dinheiro que tinham também foram levados. Na periferia da aldeia viviam principalmente as pessoas mais pobres, aquelas que não tinham qualquer valor para a aldeia. Estes incluíam pais mais velhos de filhos adultos mortos e pequenos órfãos. Vovó, aqui beba água. Um tio disse que você poderia melhorar. Uma linda garotinha de 5 anos, vestida com roupas sujas de trapos, tirou cuidadosamente um copo de água de sua pequena cabana de palha. Sua avó estava sentada do lado de fora, olhando para as estrelas com seus olhos turvos. Enquanto a menina parecia cheia de vida, a velha parecia desesperada, porque ela sabia que não havia futuro melhor para eles. Algum dia, sua neta cresceria e se tornaria igual a ela. Este foi o destino de todos aqueles que não puderam contribuir para a aldeia. E seu destino foi decidido no momento em que seu filho e sua nora morreram. Ela tentou manter a menina feliz, então ela sorriu e pegou o copo. Ela estava doente. Seu corpo doía todos os dias. Ela sabia que seu tempo estava próximo e assustou a pensar no que aconteceria com a menina. Havia mais feras em pele humana por aí do que feras reais. Eles iriam despedaçar sua netinha. Vovó, hoje aprendi a escrever meu nome. O irmão mais velho da casa grande me ensinou. Mas para me ensinar ele me fez carregar água do rio para ele o dia inteiro. Ela sentou-se lindamente aos pés da avó, cansada. Ela estava falando sobre o filho do líder da aldeia. Toda a riqueza da aldeia foi arrecadada apenas para sua família. Como tinha dinheiro, contratou pessoas para se proteger. Ele apenas tentou manter a aldeia viva, em vez de feliz. O filho do líder da aldeia geralmente obrigava as crianças pobres a fazerem trabalhos duros sem receber nada em troca. Como visto pela menina, apenas aprender a escrever seu nome já era um tesouro para ela. Vovó, meu aniversário está chegando. Você me deu um bolinho ano passado. Estava muito gostoso. Posso pegar um de novo? Por favor, ela pediu inocentemente. O que uma criança saberia sobre a pobreza? Tudo o que ela podia fazer era ver algumas outras crianças serem mais felizes que ela e algumas ainda mais tristes que ela. Como elas nem têm avó. Ela só conseguia se perguntar por que não poderia ser mais feliz. A velha acariciou seus cabelos, sem responder. Ela não queria fazer promessas que não pudesse cumprir. Uau! De repente, o luar parou de cair sobre eles. Ela olhou para cima. Havia um homem alto e poderoso. Seu corpo lançando uma sombra sobre ela. Seus olhos vermelhos brilhantes encheram de pavor em seu coração. Ele não temos nada. Por favor, ela murmurou, sentindo-se resignada. O braço de Shiroken subiu lentamente em sua direção. A menina ouviu e rapidamente ficou na frente da avó. Não, não machuque minha avó. Ela gritou. Os olhos vermelhos se voltaram para ela, olhando-a atentamente. Dentro da mente de Shiroken, a consciência estava voltando, com a lembrança de tudo que sua mente viu em todos esses anos. A garotinha se encolheu de medo. Garota corajosa, Shiroken falou com uma voz leve. Lentamente seus olhos começaram a ficar menos agressivos. Seu braço estava congelado no lugar, contorcendo-se lentamente. Pet, bolinhos são realmente muito saborosos. Ele falou e de repente um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Ele olhou em volta para ver onde estava. Essa foi por pouco. Se eu matasse uma criança hoje, não teria sido capaz de me perdoar. Este lugar parece aquela aldeia. Ele olhou para a velha e colocou a mão na cabeça dela. Fique bem, criança. Usando seus poderes, ele curou o tumor estomacal que a estava matando e então rejuvenesceu seu corpo com um pequeno influxo de energia natural. A velha sentiu calor por todo o corpo. Seus olhos lacrimejaram e ela caiu da cadeira de joelhos.
Obrigada. Ela sussurrou. Shirokin virou-se para a menina. Venha, você não vai me mostrar onde mora o líder da aldeia? Ele perguntou a ela com um sorriso mortal. A garota ficou tímida, corou e assentiu. Eu vou, irmão mais velho. Ela agarrou a mão dele e começou a conduzi-lo alegremente. Shirokin conhecia os verdadeiros criminosos, os verdadeiros monstros da aldeia. A razão pela qual Shinobi continuou a prejudicar as pessoas. A razão pela qual nenhuma aldeia Shinobi recebeu as reclamações e a razão pela qual apenas um grupo de pessoas aqui eram ricas. Ele viu tudo isso com sua visão da natureza. Ao longo do caminho, Shirokin viu muitos doentes. Era uma favela e as pessoas viviam de maneira difícil. Ele colocava a mão em cada pessoa por um segundo e seguia em frente. Toda vez a pessoa caía de joelhos e começava a chorar, agradecendo. Shirokin logo chegou ao centro da vila. Ali, alguns edifícios bem desenvolvidos ergueram-se. A essa altura ele já havia feito barulho o suficiente para alertar todas as pessoas que esses homens ricos haviam contratado como guardas. Shirokin, sem dizer uma palavra, apenas acenou com as mãos para esses homens musculosos e eles caíram inconscientes. Isso era algo que só poderia ser feito em humanos normais, pois eles não tinham chakra. Parece que todas as rações da aldeia foram para a barriga desses homens? Quem é você? Nenhum Shinobi tem permissão para criar bagunça aqui. Um homem gritou, provavelmente o líder da aldeia. Shirokin suspirou. Raciocinar com uma pedra era tão bom quanto jogar a cabeça nela. Shirokin levantou o braço direito em direção ao homem e o forçou a ficar de joelhos. Confessar. Ele ordenou, olhando nos olhos do homem, como se o homem não passasse de um pequeno inseto sob seus pés. Quem são vocês? Vocês, Shinobi, acham que podem nos machucar e não diremos uma palavra? O que vocês estão fazendo, pessoal? Espancaram ele quer machucar todos vocês. O homem tentou provocar o povo, mas a maioria deles não se mexeu. Como acabaram de ver os milagres de Shirokin? Confessar. Muitas pessoas falaram ao mesmo tempo. O homem, ainda ajoelhado, teve vontade de chorar. Ele estava tentando adivinhar quem era esse Shinobi. O quê? O que você quer que eu confesse? Eu não fiz nada. O homem respondeu. Shirokin ficou frustrado e fez o homem voar 50 metros no ar. Confesse ou caia para a morte. Eu não. Ele começou a cair. O chão continuou a se aproximar dele. Ele certamente não sobreviveria a esta queda. Eu vendi aldeões para Shinobi. Fiquei com o dinheiro e ajuda alimentar do daimyo, destinada a todos os aldeões. Isso era tudo que era necessário. Seus crimes eram muito pesados, e Shirokin tinha visto tanto derramamento de sangue pela ganância humana que não tinha simpatia por ele. Você não é melhor do que aqueles Shinobi que te prejudicam. É melhor se você se tornar fertilizante para as plantas. Golpear. Uma raiz de árvore perfurou seu corpo, espalhando sangue e arrastou-o para o tronco da árvore. Ao contrário de outras vezes, Shirokin não o manteve vivo, em vez disso deixou as plantas devorá-lo e usar os minerais de seu corpo. Ele olhou para todas as pessoas, elas não tinham líder agora. Eles ficariam desorganizados se fossem deixados assim. Voltarei em um dia. Quem quiser ir para uma aldeia melhor, a minha aldeia, fique aqui, e quem quiser ir embora, faça-o antes disso. Ele anunciou. Uau! Lentamente seu corpo subiu no ar. Uma habilidade inata de Otsutsuki era voar e com o uso da energia natural, ele poderia fazer o mesmo com bastante facilidade. Ainda mais depois de se tornar muito mais forte. Quando ele voou, todas as pessoas no chão começaram a se curvar diante dele e o chamaram de Deus. Shirokin não respondeu e simplesmente voou para longe. Eu não sou Deus, sou o que todos vocês deveriam ser. Shirokin voltou à caverna para a felicidade de Izobu. Desculpe, Izobu, fiquei confuso por um tempo. Está tudo bem agora. Suspiro, eu estava preocupado que você fizesse algo nesse estado. Bom, você está de volta. Agora vamos encontrar o resto. Mal posso esperar para estar em casa novamente. Shirokin acenou com a cabeça. Nós iremos, mas até então, usarei pergaminhos de selamento para armazenar todos os corpos. Estou com muita fome e preciso encontrar um lugar para comer primeiro. Que bom, posso falar com você mesmo assim, pois agora estamos conectados com sua energia natural, Izobu afirmou o plano. Então ele guardou os corpos dos dois meninos e da menina em um pergaminho selador. Em seguida, ele voou acima das nuvens para ter uma visão melhor. Vejo uma cidade grande naquela direção. Ele exclamou. Gota queda. Eu gosto dessa chuva, ela me refresca. Vamos. Shirokin gostou da sensação do vento e da chuva batendo em seu corpo. Depois de tantos anos, ele estava começando a se mudar. Parecia o melhor bocejo de sua vida. Voar deve ser divertido, disse Izobu com inveja. Ele não poderia experimentar tudo isso fisicamente. Shirokin riu, haha. Mal posso esperar para voar com Monari e Jin. Enquanto conversava, Shirokin logo chegou à mesma aldeia onde esteve uma vez. Aqui é Konogakakuri. Kurama deveria estar aqui em algum lugar, mas você precisa deixar ele e Shukaku para o final. Quero que todos nós, irmãos, vejamos você vencê-los, talvez até possamos vencê-los um pouco por fazerem tanta bagunça. Izobu sugeriu. Shirokin riu e aceitou. Por mim, tudo bem, não vou demorar muito para trazer todos vocês de volta de qualquer maneira. Olhe, esta loja parece decente. Ishiraku Ramen? Espero que eles vendam bolinhos. De bom humor, ele sentou-se à mesa. O homem atrás do balcão parecia um pouco chocado, já que Shirokin ainda estava sem camisa e seus músculos bem definidos eram altamente intimidantes. Garoto, você pode me dar seu melhor ramen? E você vende bolinhos? Ele perguntou. Ele era basicamente o mais velho de todos, tendo agora mais de 200 anos. Teoshi assentiu instintivamente. Mas sua filhinha Ayami estava corada e deixou escapar em voz alta. Sim,
Temos bolinhos de massa. Ah, que ajudante tão fofo. Então me dê 10 pratos de bolinhos também e embale 100 pratos para levar. Ele pediu sua comida. Teushi não se importava de ser chamado de criança. Ele via muito dinheiro agora. Ele estava animado, vem já. O ramen veio primeiro. Todo o céu noturno com chuva elevou a atmosfera e aumentou seu apetite. Isso parece gostoso. Mas Shirokin sorriu gentilmente e sem dizer uma palavra deslizou sua tigela para a direita, que era um assento vazio. Na verdade, não havia nenhum cliente lá, exceto ele. Mas Shirokin vê tudo agora. Ele viu um garotinho loiro fofo e babão, com bigodes no rosto, provavelmente não mais que 8 ou 9 anos, que queria entrar na loja mas estava com pouco dinheiro. Então ele apenas olhou para a tigela fumegante de seu ramen. Garoto, me dê outra tigela. Ele ligou para Teushi. Teushi olhou o que aconteceu com o último. Ele apenas parou ali com um grande sorriso no rosto. O menino órfão caminhava lentamente em direção ao balcão onde a tigela estava colocada. Seu sorriso valeu a pena assistir. Teushi olhou novamente para o rosto de Shirokin. Embora seus olhos e corpo parecessem intimidantes, seu sorriso lembrou Teushi de uma pessoa inofensiva, pura e gentil. Ele se sentiu exultante por essas pessoas ainda existirem. Mais uma vez, sentindo-se animado, ele gritou, vem já! Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.